número regimental, declara aberta a 30ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, entre os anos 2005 e 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil, a constituição de empresas subsidiárias e sociedades de propósito específico pela Petrobras com o fim de praticar atos ilícitos, ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda, a irregularidades na operação da Companhia 7 Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África. Informo aos senhores parlamentares que foram distribuídas cópias da ata da 29ª reunião. Leitura da ata. Sendo assim, dá-se a leitura, solicito ao deputado Félix Mendonça que proceda a leitura dispensa da leitura da ata da última reunião. O deputado Florencio pediu a leitura da ata regimental, iremos cumprir. Já pediu a leitura? Cada vez. Quem pediu a leitura? Ata da 29ª reunião ordinária realizada em 11 de junho de 2015. Às 10 horas e 6 minutos, dia 11 de junho de 2015, no plenário número 2 do anexo 2 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de ilícitos irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro, Petrobras, entre os anos 2005 e 2015, relacionado com superfaturamento e gestão temerária de construção de refinarias no Brasil. A constituição de empresas subsidiárias e sociedade de propósito específico pela Petrobras com o fim de praticar atos ilícitos ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento de navios de transporte, navio plataforma, navio sonda de irregularidades nas operações da Companhia 7 Brasil e navio ativa na Petrobras na África. Criada pelo ato da presidência de 5 de fevereiro de 2015, requerimento da instrução da CPI número 3 de 2015, deputado Carlos Sampaio e outros. Compareceram os deputados Hugo Mota, presidente, Antônio Baçaí, Félix Mendonça Júnior, Caio Maniçoba, vice-presidente, Altineu Corso, André Moura, Arnaldo Pereira Sá, Bruno Covas, Valmir Pracideri, subrelator, Afonso Florencio, Aloysio Beni, Celso Pancera, Edio Lopes, Elisane Gama, Ezequiel Fonseca, Fernando Monteiro, Ivan Valente, Isalci, João Carlos Bacelar, Júlio Delgado, Oni Florizante, Paulo Magalhães, Silas Campos, titulares, Adilto Sarquete, Aelton Freitas, Beto Rosado, Carlos Andrade, Carlos Marum, Carlos Sampaio, Darcísio Peroni, Delegado Valdir, Edmilson Rodrigues, Efraim Filho, João Galberto, Jorge Sola, Léo Coimbra, Léo de Brito, Moisés Rodrigues, Marco Feliciano, suplentes. Compareceram também os deputados Alexandre Baldi, Caio Nárcio, Carlos Henrique Gaguin, o delegado Edson Moreira, Evaí de Melo, Giovana de Sá, Hildo Rosa de Nunes, Laudívio Carvalho, Luiz Lauro Filho, Marcos Reateg, Mariana Carvalho, Adelmo Leão, Pompeu de Matos, Ricardo Trípoli, Vanderlei Macris, não membros. Deixaram de comparecer o deputado Augusto Coutinho, Leônidas Cristina e Rodrigo Martins. Compareceu, mas não fez registro biométrico, o deputado Luiz Sérgio. Abertura. Havendo número regimental, o presidente declarou aberto os trabalhos e informou aos senhores parlamentares que fora distribuído a ata da 28ª reunião realizada no dia 10 de junho de 2015, e sendo assim, indagou se havia necessidade de sua leitura. O deputado Luiz Sérgio solicitou a leitura da ata, o deputado Antônio Baçaí procedeu à leitura da ata, lida a ata, o presidente convocou a discussão, o deputado Florencio discutiu a ata, colocada em votação a ata foi aprovada com 19 votos favoráveis e 2 votos contrários, após a verificação da votação solicitada pelo deputado Antônio Baçaí. Aprovada a ata. O deputado Ivan Valente manifestou seu descontentamento com o adiamento da reunião com a empresa Kroll e declarou que somente naquele momento foram comunicados de tal adiamento. Achava que, na qualidade de proponente da reunião, devia ter sido informado com maior antecedência. O presidente respondeu que encaminhara às 21 horas e 47 minutos do dia 10 de maio a informação do adiamento da reunião para todos os deputados membros e todas as lideranças partidárias conforme receio de mensagens enviadas. Expediente. O presidente reiterou a necessidade de comparecimento dos deputados e deputadas membros da Secretaria da Comissão para a disponibilização das senhas de acesso a todos os documentos sigilosos recebidos pela CPI. Ordem do dia. Reunião deliberativa para aprovação dos requerimentos. O presidente informou que foram considerados aprovados pela presidência e necessitam ser referendados pelo colegiado para guardar inteira correlação com outros membros. Requerimentos anteriores aprovados. Os requerimentos número 338 de 2015, de autoria do deputado Júlio Delgado, que requer o deslocamento da CPI da Petrobras para Curitiba para a realização de oitivas.
378, de autoria do deputado Altineu Couto, requer a essa comissão parlamentar de inquérito, convoca o senhor Glauco Colepicolo Legatti, ex-gerente geral da implementação de empreendimentos para o refinaria Abreu Lima. 623, 2005, de autoria do deputado Aloysio Mendes, que requer a oitiva do senhor Eduardo Hermelino Leite, vice-presidente da Câmara Correia e Engenharia. 651, de 2015, de autoria do deputado Antônio Bacei, que requer que seja submetida à deliberação do plenário desta comissão parlamentar de inquérito o pedido ora formulado de convocação de Dalton Avancini para prestar depoimento. 653, de 2015, de autoria do deputado Celso Panceri da Císio Perônio, que solicita seja convocado o senhor Jonathan David Taylor, ex-diretor da SBM Offshore, para prestar esclarecimento a essa comissão. 73B, de 2015, de autoria do deputado Aloysio Mendes, que requer a oitiva do senhor José Aldemário Pinheiro Filho, presidente da OAS. O plenário referendou a decisão da presidência. Aprovados os requerimentos. O presidente informou que, considerando o provimento, na reunião de 5 de março, que definiu que não seriam conhecidos os requerimentos que desdobrassem objeto e do prazo de investigação estabelecido na ata de criação da comissão. Declarou prejudicado os requerimentos 705, 706 e 707 de 2015, de autoria do deputado Jorge Sola. Os requerimentos apresentaram pretensões que refogam ao objeto da investigação da CPI. Por isso, a incidência de prejudicialidade. Prejudicados os requerimentos. O deputado Afonso Florencio, em questão de ordem baseado no artigo 47 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, questionou a divulgação da pauta da reunião com intervalo inferior ao que determina o regimento. Em contrapartida, o deputado Onyx Lorenzoni invocou a questão de ordem número 218 de 2012, esclarecendo que a ordem do dia poderá ser modificada até o final do expediente da Câmara dos Deputados do dia anterior. O deputado Silas Câmara, Onyx Lorenzoni, pastor Marco Feliciano, Isalci, João Roberto, Carlos Marum e Aloysio Mendes declararam subscritores de todos os requerimentos constantes da ata. O presidente acatou as solicitações. O deputado Ivan Valente declarou estranhamento por não ter visto constar da pauta de requerimentos de convocação os senhores Júlio Camargo e Jaime de Oliveira. Respondendo à questão de ordem levantada pelo deputado Afonso Florencio, o presidente reportou as questões de ordem número 379 e 379 de 2004 e 218 de 2012, que dirime todas as dúvidas quanto à divulgação da ordem do dia e considerou respondida a questão levantada. O presidente anunciou a existência de mais de 50 requerimentos de preferência e, segundo preconizado no artigo 160, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, prejudicou todos os requerimentos apresentados à mesa. O deputado Luiz Sérgio registrou que, ao prejudicar todos os requerimentos de preferência apresentados, o presidente prejudica também os requerimentos apresentados pelo relator que foram escolhidos como itens constantes da pauta. Declarou ainda que o relator estava sendo excluído do processo de escolha dos itens por ele considerados essenciais. O presidente registrou o apreço e o respeito pelo deputado Luiz Sérgio, mas garantiu que não iria frustrar a expectativa do povo brasileiro e que não se permitiria ser mal julgado por defender uma pauta de comissão que a comissão precisa cumprir. O presidente anunciou a existência de vários requerimentos de retirada de proposição de pauta, inclusive o de autoria do deputado Valmir Pracidel, que solicitava retirada dos requerimentos de número 9, 97, 102, 122, 329, 430, 431, 627, 795 e 796, todos de 2015. O deputado Valmir Pracidel encaminhou a votação favorável à retirada de pauta. O deputado Silas Câmara encaminhou a votação contrária à retirada. O presidente anunciou o início da votação do requerimento de retirada de pauta para esclarecimento. O deputado Valmir Pracidel perguntou qual dos requerimentos estaria em votação. Em resposta, o presidente... Vice-presidente, por gentileza, presidente, o esclarecimento nos pontos de ata, onde porventura pretendermos sugerir adendos, tal, qual o procedimento? A gente registra já agora um destaque ou na discussão é que a gente... Na discussão. Obrigado. Desculpe aí. O deputado Valmir Pracidel perguntou qual dos requerimentos estaria em votação. Em resposta, o presidente informou que todos os requerimentos de retirada de pauta estavam em votação. O deputado Valmir Pracidel argumentou que encaminharam a votação de apenas um dos requerimentos e que o presidente estava anunciando a votação de todos os requerimentos. O deputado Léo de Brito solicitou que a votação de cada um dos itens. O deputado Afonso Florencio, em questão de ordem, indagou em qual artigo do regimento interno dava suporte à decisão do presidente em votação de bloco de requerimentos. O presidente informou que responderia a questão de ordem após a votação. O deputado Afonso Florencio encaminhou que a votação favorável à retirada de pauta, colocando em votação os requerimentos de retirada de pauta, foram rejeitados. Com voto contrário, o deputado Afonso Florencio, Léo de Brito, Valdemir
Valmir Pracidelli. O deputado Valmir Pracidelli, em questão de ordem, indagou em que artigo o regimento interno estava baseado em decisão de votação em globo do requerimento. Em resposta, o presidente disse que informaria oportunamente. O deputado Onyx Lorenzoni disse que a presidência poderia escolher a questão de ordem e responder na próxima reunião. O deputado Valmir, em relação à votação anterior, argumentou que encaminharia apenas um dos requerimentos e que a presidência deveria ter anunciado quais os requerimentos estariam em votação. O presidente respondeu que o deputado Valmir não dissera nem mesmo qual era o item que estava sendo encaminhado e, por isso, considera o encaminhamento de forma geral. O presidente anunciou a existência sobre a mesa de requerimento de votação em globo, com base no caput do artigo 117 do regimento interno da autoria do deputado Onyx, e todos os requerimentos de retirada de pauta. O presidente colocou em votação o requerimento de votação em globo e todos os pedidos de retirada de pauta. O requerimento foi aprovado. Em seguida, foram votados em globo todos os requerimentos de retirada de pauta e os requerimentos foram rejeitados. A deputada Elisiane Gama, em questão de ordem, lembrou ao colegiado que o artigo 117, parágrafo 1º do regimento interno, não permite a discussão dos requerimentos anteriormente votados. O presidente anunciou que a apreciação dos requerimentos constantes da pauta. O deputado Onyx Lorenzoni sugeriu que a votação em bloco do requerimento constante da pauta. O relator, o deputado Luiz Sérgio, disse que todas as reuniões deliberativas participavam da elaboração da pauta, com exceção da reunião que estava em curso e que suspeitava que a exclusão se motivou dada a coincidência da data de abertura do Congresso do Partido dos Trabalhadores. O presidente anunciou que a apresentação do requerimento para votação em bloco de todos os requerimentos constantes da pauta de autoria do deputado Onyx Lorenzoni colocado em votação o requerimento foi aprovado com todo voto contrário, com o voto contrário do deputado Léo de Brito e Afonso Florencio. O deputado Afonso Florencio solicitou que constasse na ata que todas as votações realizadas até aquele momento ele votara diferente da maioria dos deputados presentes. O deputado Afonso Florencio pediu a palavra como líder do Partido dos Trabalhadores e em seguida encaminhou a votação do requerimento constante da pauta. A deputada Elisiane Gama questionou a concessão da palavra ao deputado Afonso Florencio, alegando que, para usar a palavra como líder, ele precisava de autorização por escrito do líder do partido. O deputado Rubem Bueno falou que, na qualidade de líder do Partido Popular Socialista. Em seguida, o presidente anunciou o início do processo de votação. Em votação foram aprovados os requerimentos constantes na pauta, com 17 votos favoráveis. O deputado Afonso Florencio solicitou a verificação da votação. Votados nominalmente foram aprovados com a declaração de voto contrário do deputado Afonso Florencio, Léo de Brito, Valmir Pracidelli. O seguinte requerimento. Requerimento número 9 de 2015 do senhor Carlos Sampaio e outros, que requer que seja transferido o sigilo bancário, telefônico e fiscal do senhor José Disseu. CPF número 33.620.088.95. No período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 a 1º de janeiro de 2015. Aprovado. Requerimento número 76 de 2015 do senhor Onyx Lorenzoni e Efraim Filho, que solicita ser realizada uma careação entre o senhor Pedro Barusco Filho, CPF 987-145-708-15, ex-gerente executivo da diretoria de serviço da Petrobras, o senhor Renato de Souza Duque, CPF 510-515-167-49, ex-diretor de serviço da Petrobras, aprovado. Requerimento número 77 de 2015 do senhor Onyx Lorenzoni e Efraim Filho, que solicita a convocação do senhor Valdomiro de Oliveira, CPF 253-798-09804, para prestar depoimento da CPI, aprovado. Requerimento número 79 de 2015 do senhor Onyx Lorenzoni e Efraim Filho, que solicita que seja realizada uma careação entre o senhor Pedro Barusco, CPF 987-145-708-2015, ou 708-15, ex-gerente executivo da... Questão de ordem, por favor. Me parece apenas protelatória a leitura. Cada parlamentar recebeu. Será que os parlamentares não sabem ler? Não estão perdendo tempo aqui? Será que fugiram da escola? Porque cada parlamentar recebeu. Nós podemos estar trabalhando. Né? O Brasil está assistindo nós nesse momento. Nós vamos ficar nessa enrolação? O nobre parlamentar fazendo a leitura, eu acho fantástico isso, mas eu acho que é até uma falta de respeito com o nobre deputado, considerando que todo deputado sabe ler aqui e recebeu uma ata. É vergonhoso. Será que o puxão de orelha lá na Bahia serviu para essas ações protelatórias aqui e estão fazendo uma eficiência dos deputados? Vamos aguardar a leitura da ata. Que pena, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. É o exercício de um direito parlamentar. Obrigado, senhor presidente. Desculpa interromper assim, mas é que o Brasil está assistindo, né? E os eleitores desses deputados que pediram a leitura também, né? Vai sentir que isso daqui é vergonhoso. Obrigado, senhor presidente. Dando seguimento. Ex-gerente executivo da Petrobras, Serviço da Petrobras,
E o senhor João Vacari Neto, CPF 007-005-398-75, tesoureiro do Partido Trabalhadores. Aprovado. Requerimento número 97/15, do senhor Onde Lorizone Efraim Filho, que solicita a convocação da senhora Maricida Silva Azevedo Costa, CPF 098-666-447 do 23, esposo do ex-diretor de abastecimento da Petrobras Brasileiro, Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento de Petróleo Brasileiro, Petrobras, para prestar depoimento na CPI. Aprovado. Requerimento número 102/2015 do senhor Efraim Filho, que solicita que seja realizada uma cariação do senhor Paulo Roberto Costa, CPF 326-1287915, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, e o senhor João Vacari Neto, CPF 007-005-398-75, aprovado. Requerimento número 122 da senhora Elisiane Gama e do senhor Moses Rodrigues, que requer que seja tomada toda a providência necessária à convocação do senhor Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. Aprovado. Requerimento número 153/2015 do senhor Ivan Valente Edmilson Rodrigues, que solicita a oitiva da senhora Sandra Rafael Guimarães, funcionário da OTC, para que, sob compromisso, esclareça os fatos e circunstâncias relacionadas à investigação das práticas de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro. Aprovado. Requerimento número 223/2015 do senhor Júlio Delgado, que requer a CPI requisito de transferência e quebra do sigilo bancário fiscal e telefone do senhor Nestor Severo, realizado no projeto que termina na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba e que apura os fatos investigados na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Aprovado. Requerimento número 328/2015 da senhora Elisiane Gama e Moses Rodrigues, que requer transferência do sigilo bancário fiscal e telefone do senhor João Vacari Neto. Aprovado. Requerimento número 329/2015 da senhora Elisiane Gama e Moses Rodrigues, que requer transferência do sigilo fiscal bancário e telefone do senhor José Disseu da Silva de Oliveira e Silva. Aprovado. Requerimento número 332/2015 da senhora Elisiane Gama e Moses Rodrigues, que requer a transferência do sigilo bancário fiscal e telefone do senhor Milton Pascovitch. Aprovado. Requerimento número 341/2015 do senhor Aloysio Mendes, que requer a transferência do sigilo telefone de Roberto Youssef ou qualquer empresa de qual conste como sócio administrador no período de janeiro de 2013 a março de 2014. Aprovado. Requerimento 345/2015 da senhora Aloysio Mendes, que requer o inteiro teor de todas as delações premiadas na Operação Lava Jato. Aprovado. Requerimento número 347 do senhor Aloysio Mendes, que requer a relação de todos os delegados federais que atuaram na Operação Lava Jato. Aprovado. Requerimento número 380/2015 do senhor Altineu Cortes, que requer essa comissão parlamentar de inquérito e convoca o senhor Francisco Paes, ex-assistente do senhor Renato Duque. Aprovado. Requerimento número 406/2015 da senhora Elisiane Gama e Moses Rodrigues, que requer tomada a providência necessária à criação do senhor João Vacari Filho, Pedro Barusco e Renato Duque. Aprovado. Requerimento número 416/2015 do senhor Júlio Delgado e Rodrigo Martins, que solicita a CPI a criação dos senhores Renato Duque, Pedro Barusco e João Vacari Neto. Aprovado. Requerimento número 429/2015 do senhor Ivan Valente, que solicita a realização de criação entre o senhor Pedro José Barusco Filho e o senhor Renato Souza Duque. Aprovado. Requerimento número 430/2015 do senhor Ivan Valente, que solicita a realização da criação entre o senhor Pedro José Barusco Filho e o senhor João Vacari Neto. Aprovado. Requerimento número 431/2015 do senhor Ivan Valente, que solicita a realização da criação entre o senhor João Vacari Neto e o senhor Renato Duque. Aprovado. Requerimento número 432 do senhor Ivan Valente, que realiza a realização de criação entre o senhor João Vacari Neto, Renato Souza Duque e Pedro José Barusco Filho. Aprovado. Requerimento número 444/2015 dos senhores Elisiane Gama e Moses Rodrigues, que requer seja tomada a providência necessária à criação do senhor Pedro Barusco Filho e Renato Duque. Aprovado. Requerimento número 494/15 do senhor Valmir Pracidelli, que requer a convocação de Marcos Rola, assistente da EIT, Empresa Industrial Técnica, S.A., para prestar esclarecimento à SCPI. Aprovado. Requerimento número 495 do senhor Valmir Pracidelli, que requer a convocação do Paulo Cabral, diretor da EIT, Empresa Industrial Técnica, para prestar esclarecimento da SCPI. Aprovado. Requerimento número 527 do senhor Ivan Valente, solicita a oitiva do senhor Milton Pascovitch, para que, sob o compromisso, esclareça os fatos e circunstâncias relacionadas à investigação em prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro, Petrobras. Aprovado. Requerimento número 535/2015 do senhor Elisiane Gama e Moses Rodrigues, que requer a transferência de sigilo fiscal bancário e telefone da empresa JD Assessoria e Consultoria Limitada. Aprovado. Requerimento número 580/2015 do deputado André Moura, que requer o servidor de carreira técnica da COAF para colaboração à CPI da Petrobras com exclusividade. Aprovado. Requerimento número 588 do senhor JHC, que requer a apresentação pela CPI da Petrobras pedido de informação por escrito e anexo. Aprovado.
Requerimento número 602/15 do senhor Carlos Marum, que requer que em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja realizada a cariação entre o senhor Pedro Barusco, ex-gerente de serviço da Petrobras, e o senhor João Vacaria Neto, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Aprovado. Requerimento número 613/15 do senhor Carlos Sampaio, que requer que seja submetida a deliberação do plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido era formulado para a requisição à Petrobras de cópia inteiro e teor, inclusive e-mail, magnete, arquivo prescindível do contrato celebrado na Companhia do Rio Bravo Investimentos S.A., DTVM, investimento de infraestrutura destinado à construção, montagem e reparo de unidades estacionárias de produção, datada 17 de agosto de 2006, no qual a Petrobras figura como interveniente. Aprovado. Requerimento número 615/2015 do senhor Onyx Lorenzoni, que requer a SCPI requisite a Petrobras cópia integral em e-mail magnético de todos os processos, contratos e respectivos aditivos encerrados ou em andamento, em que figure como um dos polos a Rio Branco Investimento DTVM e que verse sobre o estaleiro Rio Grande. Aprovado. Requerimento número 616/15 do senhor Onyx Lorenzoni, que solicita a SCPI requisite a Petrobras cópia integral de e-mail magnético de todos os processos, contratos e respectivos aditivos encerrados ou em andamento, em que figure como um dos polos a Ecovix, Ingevix, Construção Oceânica, e que verse sobre o estaleiro Rio Grande. Aprovado. Requerimento número 617 do senhor Onyx Lorenzoni, que solicita a SCPI requisite a Petrobras cópia integral em e-mail magnético de todos os processos, contratos e respectivos aditivos encerrados ou em andamento, em que figure como um dos polos a W Torre Engenharia e Construção, e que verse sobre o estaleiro Rio Grande. Aprovado. Requerimento número 618 do senhor Onyx Lorenzoni, que solicita a convocação do senhor Milton Pascovitch, CPF número 085 355 828 00 para prestar depoimento à SCPI. Aprovado. Requerimento número 620 do senhor Onyx Lorenzoni, que solicita a SCPI requisite a Petrobras cópia integral em meio de todos os processos, contratos e respectivos aditivos encerrados ou em andamento que tenham celebrado com o estaleiro Rio Grande. Aprovado. Requerimento número 625/2015 do senhor Luiz Mendes, que requer a realização de acariação entre o senhor Pedro Barusco Filho e o senhor João Vacaria Neto. Aprovado. Requerimento número 626/2015 do senhor Luiz Mendes, que requer a realização de acariação entre o senhor Pedro Barusco Filho e o senhor Renato Duque. Aprovado. Requerimento número 629/15 do senhor Altineu Couto, que requer essa Comissão Parlamentar de Inquérito que solicite a Polícia Federal, por meio do Ministério da Justiça, o relatório de análise das operações financeiras dos núcleos investigados da Operação Lava Jato, em que se identifique a rota de pagamentos ilícitos às pessoas físicas e jurídicas investigadas nessa operação. Aprovado. Requerimento número 630 do senhor Altineu Couto, que requer esta Comissão Petrobras, esta Comissão Parlamentar de Inquérito, solicite ao Ministério da Fazenda, Receita Federal, cópia de interior da declaração de imposto de rendas do exercício 2005 a 2005 do senhor Renato Duque. Aprovado. Requerimento número 631/2015 do senhor Altineu Couto, que requer essa Comissão Parlamentar de Inquérito, solicite a Petrobras informações sobre a concessão de incentivos fiscal e econômico pelo Estado ao município aos contratos pela Petrobras nas obras de construção da refinaria daquela estatal. Aprovado. Requerimento número 632/15 do senhor Altineu Couto, que requer essa Comissão Parlamentar de inquérito, solicita a Petrobras cópia integral de todos os relatórios de fiscalização e acompanhamento das etapas das obras de construção da refinaria daquela estatal. Aprovado. Requerimento 633 do senhor Altineu Couto, que requer essa Comissão Parlamentar de Inquérito oficie consulta em todos os cartórios do Brasil por meio da Associação do Notório Registrador do Brasil, solicitando cópia inteira de todos os atos publicados que constam o nome do senhor Renato Duque e os seus familiares. Aprovado. Requerimento número 650/15 do senhor Altineu Couto, que requer essa Comissão Parlamentar de Inquérito proceda a diligência por meio de investigação parlamentar investigada a Petrobras para averiguar em loco as condições de contratação e execução dos contratos de serviço de terceirização. Aprovado. Requerimento número 652 do senhor Antônio Baçaí, que requer que seja submetido à deliberação do plenário dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, pedido de hora formulário para requisição à Petrobras de cópia de inteiro teor, inclusive com meio magnético, arquivo pesquisável do plano básico de organização da companhia. Aprovado. Requerimento número 655 do senhor Félix Mendonça Júnior, que solicita a realização de acariação entre o senhor Pedro Barusco, CPF número 987-145-715, ex-gerente de serviço Petrobras, o senhor João Vacaria Neto, CPF número 007-005-398-75, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, o senhor Alberto Youssef, CPF número 532-050-659-72, para prestar esclarecimento a essa presidência. Aprovado. Requerimento número 663-2015 do senhor João Carlos Bacelar, que requer ao senhor Ministro de Minas e Energia informações sobre o contrato de locação do imóvel assinado pela Petrobras no Rio de Janeiro, sem que tenha havido qualquer tipo de procedimento licitatório. A transação. Aprovado. Requerimento número 666/15 do senhor Félix Mendonça Júnior, que requer Petrobras em relação
cópia dos contratos em fase de elaboração, os que tenham sido firmados com valores acima de 100 milhões de reais, utilizado com base no decreto 2745 de 98, a partir do início dessa CPI. Aprovado requerimento número 667 do senhor Antônio Baçaí, que requer que seja submetido à deliberação do plenário dessa Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido e hora formular de convocação do ministro-chefe da Controladoria da União, Jorge Ágio, do diretor de acordo de cooperação internacional do órgão, Hamilton Cruz, bem como de Ricardo Wagner de Araújo, corregedor setorial da área de Minas e Energia da CGU, para prestar deploramento. Aprovado. Requerimento número 676 do senhor Júlio Delgado, que requer a convocação do senhor Jorge Ágio, ex-chefe da Controladoria Geral da União, para prestar deploramento dessa CPI. Aprovado. Requerimento número 690/15 da senhora Elisiane Gama, que requer a transferência de sigilo fiscal bancário e telefone do senhor José de Silva de Oliveira e Silva. Aprovado. Requerimento número 693 da senhora Elisiane Gama, que requer a transferência de sigilo fiscal e bancário e telefone da empresa JD Assessoria e Comunicação Limitada. Aprovado. Requerimento número 698 do senhor Otávio Leite, que requer que seja submetido à deliberação do plenário dessa Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido de hora formulário para requisitar o Tribunal de Contas da União, TCU, cópia do estudo técnico que mostra disparidade de 8,1 bilhões de dólares das despesas nas obras do Compeste, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Aprovado. Requerimento número 701/15 do senhor Tineu Couto, requer essa Comissão Parlamentar de Inquérito convoca o senhor Raul Andrade Ortuzar Ramírez. Aprovado. Requerimento número 708 do senhor Bruno Covas, que requer que seja submetido à deliberação plenária dessa Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido de hora formulário para a convocação do senhor José de Felipe Júnior, CPF número 012-604-58873, para prestar esclarecimento. Aprovado. Requerimento número 713/15 do senhor Otávio Leite, que requer que seja submetido à deliberação do plenário dessa Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido de hora formulário para requisitar ao Tribunal de Contas de União, TCU, seja realizada auditoria em face ao balanço financeiro de 2014 da Petrobras. Aprovado. Requerimento número 715/15 do senhor Tineu Couto, que requer que essa Comissão Parlamentar de Inquérito requeira a Petrobras cópia de teor das atas 72 e 73 do Comitê de Auditoria daquela empresa. Aprovado. Requerimento número 727 do senhor Arnaldo Freire de Sá, que requer a essa Comissão Parlamentar de Inquérito sobre informações da Petrobras a respeito do prejuízo de 872 milhões de reais do acordo realizado com a Bolívia. Aprovado. Requerimento número 728 do senhor Félix Mendonça Júnior, que requer a realização de audiência pública para discussão a respeito das regras para a celebração de acordos de leniência e das informações sobre os acordos dessa modalidade celebrado com a empresa sob investigação de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa de petróleo brasileira. Aprovado. Requerimento número 729 do senhor Félix Mendonça Júnior, que requer a realização de audiência pública, discussão a respeito das regras para a celebração de acordo de leniência e dar informações sobre o acordo dessa modalidade celebrado na empresa de investigação de atos ilícitos e irregulares no âmbito do petróleo brasileiro, Petrobras. Aprovado. Requerimento número 730 do senhor Félix Mendonça Júnior, que requer a realização de audiência pública para discussão a respeito das regras de celebração de acordo de leniência e informações sobre o acordo dessa modalidade celebrados com a empresa sob investigação de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa do petróleo brasileiro. Aprovado. Requerimento do senhor Bruno Covas, que requer que seja submetido à deliberação do plenário dessa Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido de hora formulária para a requisição ao titular da Delegacia de Polícia Civil de Bastos, no Estado de São Paulo, inteiro teor de termo de depoimento do senhor Antônio Carlos Vacari, nos autos do inquérito policial que investiga a conduta do mesmo, bem como todos e qualquer documento e depoimento produzido pertinente ao caso. Aprovado. Requerimento número 743/15 do senhor Onix Lorenzoni, que solicita que seja realizada um careacento do senhor Pedro José Barosco Filho, CPF 987-145-608-15, ex-gerente executivo de serviço da Petrobras, do senhor Renato Duque, CPF 510-1515 e 167-49, do senhor ex-diretor do serviço da Petrobras, do senhor João Macarinete, CPF 007-005-398-75, ex-partido Trabalhadores. Aprovado. Requerimento do senhor número 744, do senhor Tineu Corte, que requer que essa Comissão Parlamentar de Inquérito convoque a senhora Stael Fernanda Janene. Aprovado. Requerimento número 745/15 do senhor Tineu Corte, que requer essa Comissão Parlamentar de Inquérito que convoque o senhor Rinaldo Gonçalves Carvalho. Aprovado. Requerimento número 746 do senhor Tineu Couto, requer que essa Comissão Parlamentar de Inquérito convoque o senhor Raul Henrique Sou. Aprovado. Requerimento 747 do senhor Tineu Couto, que requer essa Comissão Parlamentar de Inquérito convoque o senhor Lucas Passe Júnior. Aprovado. Requerimento número 748 do senhor Tineu Couto, que requer que essa Comissão Parlamentar de Inquérito convoque o senhor Carlos Eduardo Dias. Aprovado. Requerimento número 749 do senhor Tineu Couto, que requer que essa Comissão Parlamentar de Inquérito
convoca a senhora Maria Lúcia Ramirez, aprovado. Requerimento número 750, do senhor Altineu Cortes, que requer que essa comissão parlamentar de inquérito convoque a senhora Vanessa Silva Santos, aprovado. Requerimento número 751, do senhor Altineu Cortes, que requer que essa comissão parlamentar de inquérito convoque o senhor José Aparecido Augusto Eiras, aprovado. Requerimento número 752, /5 do senhor Altineu Cortes, requer que essa comissão parlamentar de inquérito convoque o senhor Rodrigo Henrique Sou, aprovado. Requerimento número 753, 2015, do senhor Altineu Cortes, que requer que essa comissão parlamentar de inquérito convoca o senhor Raul Sou, aprovado. Requerimento número 755, do senhor Altineu Cortes, que requer que esta comissão parlamentar de inquérito convoque o senhor Fernando Francisco Brochado, aprovado. Requerimento número 756, do senhor Altineu Cortes, que requer que essa comissão parlamentar de inquérito convoque o senhor Marco Antônio Rodota Stefano, aprovado. Requerimento número 760, /15, do senhor Antônio Baçaí, que requer que seja submetida à deliberação do plenário dessa comissão parlamentar de inquérito o pedido ora formulado para a realização de visita técnica aos estaleiros Atlântico Sul, Enseada, Juronga, Aracruz, Braz Fels e Reg 2, para que seja aprovado, para que seja esclarecido aos membros da CPI sobre cada uma das fases envolvidas na construção de sonda para o pré-sal, contratada pela Sete Brasil. Aprovado. Requerimento número 765, 2015, do senhor Moura Rodrigues, que requer que seja submetido à deliberação do plenário dessa comissão parlamentar de inquérito o pedido oral formulado para a realização de visita técnica por membros da CPI à refinaria Prêmio 2 no estado do Ceará. Aprovado. Requerimento número 767, do senhor Antônio Baçaí, que requer, em sintonia com dispositivos constitucionais, legais e regimentais, seja convocado o senhor Antônio Gustavo Rodrigues, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, para prestar depoimento. Aprovado. Requerimento número 772, do senhor Valmir Pracidelli e outros, que requer a convocação do senhor Lucas Passe Júnior Doleiro, delator e sócio da senhora Nelma Cadoma e da senhora Yara Galdino da Silva, envolvido na operação Lava Jato. Aprovado. Requerimento número 776/15, do senhor Luiz Mendes, que requer a convocação e oitiva do senhor Alberto de Freitas Viegas, delegado da Polícia Federal. Aprovado. Requerimento número 777/15, do senhor Luiz Mendes, que requer a convocação e oitiva do senhor Dalmir Fernando Verlang, agente da Polícia Federal. Aprovado. Requerimento número 781/15, do senhor Carlos Sampaio, que requer que seja submetido à deliberação do plenário dessa comissão parlamentar de inquérito o pedido hora formulado para a requisição à Petrobras em cópia de interior, inclusive meio magnético arquivado e arquivo pesquisável do relatório elaborado pelo Comitê de Auditoria da Petrobras com base com conclusões alcançadas pela Comissão Interna de Aprovação, criada pela Comissão para investigar irregularidades relacionadas à compra da refinaria Pasadena nos Estados Unidos da América. Aprovado. Requerimento número 782, do senhor Altineu Cortes, que requer a essa comissão parlamentar de inquérito convoca o senhor Frank Gaia Abubac. Aprovado. Requerimento número 787/15, do senhor Altineu Cortes, que requer a essa comissão parlamentar de inquérito que convoca o senhor Richard Ander Van Otterlu. Aprovado. Requerimento número 784, do senhor Altineu Cortes, requer essa comissão parlamentar de inquérito convoca o senhor Paulo Pires de Almeida. Aprovado. Requerimento número 785/15, do senhor Altineu Cortes, requer essa comissão parlamentar de inquérito convoca o senhor Marco Ernest Matalon. Aprovado. Requerimento número 787/15, do senhor Onyx Lorizone, que requer cópia do resumo executivo apresentado pelo Conselho de Administração da Petrobras, conforme constante da ata, resolução 1268, realizada em 3/2/2006, na sede da empresa, referente à aquisição da refinaria de petróleo EM Pasadena, Estado do Texas, Estados Unidos, e participação da PRSI Trading Company LP, empresa a ser constituída. Aprovado. Requerimento número 788, do senhor Onyx Lorizone, que requer cópia de conteúdo de revisão aprovado pelo Plano Estratégico da Petrobras de 2020 e o Plano de Negócios de 2009 e 2013, aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras, de acordo com a ata de reunião número 1313, realizada em 23/1/2009. Aprovado. Requerimento número 789, do senhor Onyx Lorizone, que requer cópia integral do Plano Estratégico da Petrobras de 2020 e Plano de Negócios de 2009 e 2013, aprovado pela diretoria da empresa da companhia, conforme a ata número 4738, item 25, de 22/1/2009. Aprovado. Requerimento número 795/15, do senhor Júlio Delgado, que requer a convocação do senhor Milton Pascovitch para prestar depoimento à CPI da Petrobras. Aprovado. Requerimento número 796/2015, do senhor Júlio Delgado, que requer a convocação do senhor Milton Pascovitch e Pedro Barusco para cariação, a fim de prestar esclarecimentos relevantes a desvios de dinheiro da Petrobras da CPI. Aprovado. Requerimento número 798, do senhor Fernando Monteiro, que requer que essa comissão parlamentar de inquérito determine a realização de diligência externa ao estaleiro Atlântico Sul, localizado no município de Pojucá, Pernambuco, com o objetivo de averiguar
os efeitos negativos da rescisão contratual com a empresa 7 Brasil. Aprovado o requerimento número 801/15 do senhor Fernando Monteiro, que requer a Comissão Parlamentar de Inquérito, determina a transferência do sigilo bancário e fiscal do senhor Alexandre Pinto Rola. Aprovado. Requerimento número 802/15 do senhor Fernando Monteiro, que requer a Comissão Parlamentar de Inquérito, determina a convocação do senhor Alexandre Pinto Rola, a fim de esclarecer denúncias de corrupção que envolve a estatal. Aprovado. Requerimento número 803/15 do senhor Fernando Monteiro, que requer a Comissão Parlamentar de Inquérito, determina a transferência do sigilo bancário e fiscal do senhor Marco Pinto Rola. Aprovado. Requerimento número 804/15 do senhor Fernando Monteiro, que requer que a Comissão Parlamentar de Inquérito determine a convocação do senhor Marcos Pinto Rola, a fim de esclarecer a denúncia de corrupção que envolve a estatal. Aprovado. Requerimento número 805 do senhor Fernando Monteiro, que requer a Comissão Parlamentar de Inquérito determine a transferência de sigilo bancário e fiscal do senhor Marcos Pinto Rola Filho. Aprovado. Requerimento número 806/15 do senhor Fernando Monteiro, que requer a Comissão Parlamentar de Inquérito determine a essa convocação Marco Pinto Rola Filho, a fim de esclarecer a denúncia de corrupção envolvendo essa estatal. Aprovado. Requerimento número 807/15 do senhor Fernando Monteiro, que requer a Comissão Parlamentar de Inquérito determine a transferência do sigilo bancário e fiscal do senhor Geraldo Cabral Rola Filho. Aprovado. Requerimento número 808 Fernando Monteiro, que requer a Comissão Parlamentar de Inquérito determine a convocação do senhor Geraldo Cabral Rola Filho, a fim de esclarecer as denúncias de corrupção que envolve a estatal. Aprovado. Requerimento número 809/15 do senhor Fernando Monteiro, que requer a Comissão de Inquérito determine a transferência de sigilo bancário e fiscal do senhor Geraldo Cabral Rola Neto. Aprovado. Requerimento número 810 do senhor Fernando Monteiro, que requer a Comissão Parlamentar determine a convocação do senhor Geraldo Cabral Rola Neto, a fim de esclarecer as denúncias de corrupção que envolve o estatal. Aprovado. Requerimento número 801/15 do senhor Celso Pancera, que requer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do senhor Tamini Youssef, filha do senhor Alberto Youssef. Aprovado. Requerimento 802/15 do senhor Celso Pancera, que requer que seja convocada a senhora Tamini Youssef, filha do senhor Alberto Youssef, para prestar depoimento. Aprovado. Requerimento número 803/15 do senhor Celso Pancera, que requer a quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático da senhora Olga Youssef, também conhecida como Flora, irmã do senhor Alberto Youssef. Aprovado. Requerimento número 814/15 do senhor Celso Pancera, que requer que seja convocada a senhora Olga Youssef, também conhecida como Flora, irmã do senhor Alberto Youssef, para prestar depoimento. Aprovado. Requerimento número 815 do senhor Celso Pancera, que requer a quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático da senhora Kimberly Caroline Fujiwara Youssef, filha do senhor Alberto Youssef. Aprovado. Requerimento número 816/15 do senhor Celso Pancera, que requer que seja convocada a senhora Kimberly Caroline Fujiwara Youssef, filha do senhor Alberto Youssef, para prestar depoimento. Aprovado. Requerimento 817 do senhor Celso Pancera, para que quebre sigilo fiscal, bancário, fiscal, telefônico e telemático da senhora Joana Dark Fernandes Youssef, esposa do senhor Alberto Youssef. Aprovado. Requerimento número 818/15 do senhor Celso Pancera, que requer que seja convocada a senhora Joana Dark Fernandes Youssef, esposa de Alberto Youssef, para prestar depoimento. Aprovado. Requerimento número 819 do senhor Celso Pancera, que requer que seja convocado o senhor Dalnei Fernando Verlang, agente da Polícia Federal, para prestar depoimento. Aprovado. Requerimento número 920 do senhor Tionel Couto, requer que essa Comissão Parlamentar de Inquérito convoque o senhor Oswaldo A. Fabres. Aprovado. Requerimento 821/15 do senhor Tionel Couto, requer essa Comissão Parlamentar de Inquérito convoque a senhora Antonella Córdio. Aprovado. Requerimento número 122 do senhor Tionel Couto, requer essa Comissão Parlamentar de Inquérito que convoque o senhor Michele Dor Córdio. Aprovado. Requerimento número 124 do senhor Antônio Baçaí, que requer que seja submetido à deliberação do plenário dessa Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido era formulado para a realização de visita técnica no estaleiro Atlântico Sul, Enseada, Jurong, Veracruz, Brasfels e Reg 2, para que seja esclarecido aos membros da CPI sobre cada uma das fases envolvidas na construção das sondas com pré-sal contratadas pela 7 Brasil. Aprovado. Requerimento número 825/2015 do senhor Arnaldo Faria de Sá, que requer que sejam transferidos os sigilos bancários e fiscais da empresa pertencente ao Grupo Chaim
e de seu sócio no período compreendido em 1º de janeiro de 2005 e 28 de maio de 2015. Aprovado o requerimento 826/15 do senhor Celso Panzeri, que requer, em sintonia das disposições constitucionais, legais e regimentais, que seja realizada a cariação entre os senhores Alberto Youssef, Nelma Kodama e Yara Galdino. Aprovado o requerimento número 827 do senhor Celso Panzeri, que requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja convocado o senhor Jorge Aires Sobrinho, ex-ministro-chefe da Contraloria Geral da União, para prestar depoimento. Aprovado o requerimento número 828 do senhor Tineu Corte, que requer que essa Comissão Parlamentar de Inquérito solicite ao Banco Central do Brasil quebra de sigilo bancário do senhor Carlos Eduardo Chaim, Milton Taufik Chaim, Salim Taufik Chaim, Rubens Taufik Chaim e Pedro Chaim. Aprovado. Requerimento número 829/2015 do senhor Tineu Corte, que requer essa Comissão Parlamentar de Inquérito solicite ao Fundo Garantidor Banco do Brasil, Central do Brasil cópia do contrato de financiamento feito ao Grupo Chaim e as garantias oferecidas para que o banco pudesse ser vendido ao Banco do Brasil. Aprovado. Requerimento número 130/15 do senhor Tineu Corte, que requer essa Comissão Parlamentar de Inquérito solicita ao Banco Central do Brasil cópia de 38 de todos os contratos de campos fechados por intermédio do Banco Chaim de 2005 a 2015. Aprovado. Requerimento número 131/15 do senhor Tineu Corte, que requer essa Comissão Parlamentar de Inquérito convoque o senhor José Mário Janarelli. Aprovado. Requerimento número 138/15 do senhor Tineu Corte, que requer essa Comissão Parlamentar de Inquérito convoque o senhor Kenji Otsuki. Aprovado. Requerimento número 833 do senhor Tineu Corte, que requer essa Comissão Parlamentar de Inquérito que oficia o Banco Mizuho para que remeta a CPI cópia de teor do contrato de financiamento de compra de navios sonda pelo Banco Chaim e sua subsidiária, bem como o contrato de devolução desse navio sonda ao Banco Mizuho. Aprovado. Requerimento número 134/15 do senhor Celso Panzeri, que requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja determinada a realização de diligência externa em Curitiba, com vista a realizar a cariação entre as pessoas horas elencadas e as quais se encontram detidas em decorrência da Operação Lava Jato. Aprovado. Requerimento número 635/15 do senhor Antônio Baçaí, que requer que seja submetida a deliberação do plenário dessa Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de requisição ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro, em cópia de teor, inclusive e-mail eletrônico do procedimento investigatório criminal, número 1.30.001.000.837/2014/68, bem como as informações a respeito da eventual requisição de instalação de inquéritos policiais ou sobre eventual propositura de ações penais, com base nos elementos probatórios coligidos em auto aludido procedimento investigatório. Aprovado. Requerimento número 836/15 do senhor Antônio Baçaí e do senhor Isalci, que é a quebra de sigilo bancário e fiscal de Luiz Eduardo Barbosa da Silva, CPF 834-996-447/20, representante da empresa SBM Offshore do Brasil. Aprovado. Requerimento número 137 dos senhores Antônio Baçaí e Isalci, que requer a quebra de sigilo bancário e fiscal das empresas Oil Drive, Consultoria em Energia e Petróleo Limitada, CNPJ 07849-7570/0001-01 e a Fercon Engenharia CNPJ 00.680.858/0001-44. Aprovado. Requerimento número 838/15 dos senhores Antônio Baçaí e Isalci, que requer quebra de sigilo do sigilo bancário e fiscal de Eline Ferma, CPF 884-430-437-68, aprovado. Requerimento número 139 do senhor Antônio Baçaí e Isalci, que requer quebra de sigilo bancário e fiscal do senhor Marcelo Ferma, CPF 912-944-107/25, aprovado. Requerimento número 841/15 do senhor Félix Mendes Júnior, que requer a empresa do Petróleo Brasileiro lista dos contratos rescindidos e o processo licitatório invalidado em virtude dos efeitos da Operação Lava Jato, acompanhado dos argumentos utilizados pela empresa para sustentar sua decisão. Aprovado. Requerimento número 842/15 do senhor Félix Mendes Júnior, que requer ao Ministério Público Federal a relação dos acordos de delação premiada firmados com a acusação da Operação Lava Jato, bem como a variação das informações apresentadas por tais pessoas, que embasam o consentimento por esse órgão da pactuação dos acordos. Aprovado. Requerimento número
845/15, do senhor Carlos Sampaio e outros, que requer a realização de acariamento entre os senhores Pedro José Barusco Filho e João Macari Neto, com a finalidade de esclarecer pontos divergentes e contraditórios no seu depoimento. Aprovado. Requerimento número 848 do senhor Carlos Sampaio e outros, que requer a realização de acariamento do senhor Pedro Barusco Filho e o senhor Renato Duque Filho, Renato Duque, não tem filho, com a finalidade de esclarecer pontos divergentes e contraditórios do seu depoimento. Aprovado. Requerimento número 847/15 do senhor Carlos Sampaio e outros, que requer a realização de acariamento do senhor José Sérgio Gabriel de Azevedo e Paulo Roberto Costa, com a finalidade de esclarecer pontos divergentes e contraditórios do seu depoimento. Aprovado. Requerimento número 848/15 do senhor Isalci, que requer a transferência do sigilo bancário e telefônico fiscal do senhor José Disseu de Oliveira Silva, CPF 033-620-088/95, cujo interregno não inclua o período de 1º de janeiro de 2005 até a presente data. Aprovado. Requerimento número 849 da senhora Elisiane Gama, que requer que sejam tomadas as providências necessárias de busca e apreensão dos documentos e computadores no escritório das empresas do Grupo Chaim. Aprovado. Requerimento número 150/15 do senhor Antônio Embaçaí e outros, que requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja convocado o senhor Paulo Arciso Okamoto, presidente do Instituto Lula, para prestar depoimento. Aprovado. Requerimento número 852/15 do senhor Celso Pancera, que solicita seja convocado o senhor Fernando Leite Siqueira, vice-presidente social dos engenheiros da Petrobras. Aprovado. Requerimento número 853/15 do senhor Celso Pancera, que solicita a convocação do senhor Paulo Teixeira Brandão, presidente da Federação Nacional da Associação dos Aposentados Pensionistas e Iniciados do Sistema de Petrobras e Petros. Aprovado. Fim da votação, o deputado Ivan Valente reclamou da não apreciação do requerimento de inclusão em sua pauta. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradecer a todos e encerrou a presente reunião às 12h16. No decorrer da reunião, o deputado Antônio Baçaí assumiu a presidência dos trabalhos. O inteiro teor da reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após ser decodificadas, farão parte para discutir, presidente. desse monumento. O deputado Mota encaminha a publicação de diário oficial. O deputado, arquivo de áudio correspondente passará a integrar o arquivo do documento dessa reunião. Senhor presidente. Para discutir a ata, presidente. Para discutir, presidente. Para que fique, no momento da votação, possivelmente olhou para frente, mas fique consignado o meu voto contrário à aprovação dos requerimentos da sessão passada, junto com os demais parlamentares que aqui... Vossa Excelência deseja... Eu peço só para melhorar um pouco o som. Vossa Excelência deseja incluir o seu voto contrário a todos os requerimentos. Peço fazer constar em ata o voto contrário do deputado Luiz Sérgio aos requerimentos aprovados na última quinta-feira. Senhor presidente, discutir o voto contrário para que não dê continuidade às investigações, é contrário a todas essas convocações que podem trazer a pauta. Eu quero primeiro obedecer aqui uma ordem que foi pedida para discutir e darei a palavra primeiro ao deputado Léo de Brito, que foi o primeiro a pedir, seguir o deputado Florencio, depois o deputado Pracidelli, deputada Maria do Rosário, deputado Sola, deputado Ivan, deputado Júlio Delgado deseja discutir? Não? Desistiu? Deputado Zé deseja discutir? Deputado Bruno Covas para discutir. Então, deputado Léo de Brito, Vossa Excelência tem até 2 minutos para discutir a ata. Presidente, vou tentar ser breve. Liga o microfone. Vou tentar ser breve, mas são várias questões que são importantes que não constam na ata. Peraí. Sim? Presidente, o sono... Alô? Eu queria pedir para aumentar um pouco o som para que... Presidente, é notório que a sessão anterior ela foi uma sessão bastante tumultuada. Inclusive, nós tivemos microfones desligados, etc. E aí é importante que algumas questões constem na ata e eu gostaria de levantá-las aqui, com respeito a Vossa Excelência. Primeiro, que foram aprovados aqui 2 requerimentos que foram assinados pelo deputado Onyx Lorenzoni. Um requerimento para votação em globo dos requerimentos de retirada de pauta e um requerimento para votação em bloco dos requerimentos de retirada de pauta.
ocorre, e aí eu quero que conste a questão de ordem que foi levantada, especificamente a questão de ordem que foi levantada pelo PT a esse respeito. Não estou fazendo, eu quero só que conste na ata, tá? Porque esses requerimentos, eles não estão previstos no rol do artigo 117. Portanto, eles foram só votados, não foram discutidos. E eu quero que isto conste na ata dessa sessão que nós acabamos de ouvir agora. Outra questão, eu fiz, primeiro, os meus requerimentos de retirada de pauta não constam da ata. Só os requerimentos que foram feitos pelo deputado Pracidelli. E mais, no momento em que eu coloquei os requerimentos de retirada de pauta, eu solicitei um encaminhamento, para dar encaminhamento, como foi dado pelo deputado Pracidelli por 5 minutos. Não me foi dado esse direito de fazer o encaminhamento, que está no regimento, artigo 192, parágrafo 8º. Então, eu quero que essa questão de ordem também, que foi suscitada naquele momento, ela conste da ata, porque não consta, certo? Outra questão de ordem que eu quero que conste da ata é que foi feito um requerimento, um dos requerimentos que foi feito pelo deputado Onyx foi para votação em bloco dos requerimentos da pauta. E aí, eu quero que conste também uma questão de ordem a esse respeito, que foi levantada. Nesse caso, esse requerimento, ele não poderia ser votado em bloco, porque as situações de votação em bloco, elas estão todas previstas taxativamente no regimento. Artigo 206, 1 e 2, artigo 190, caput, artigo 162, inciso 14 e artigo 189, parágrafo 1º. Eu quero que conste também essa questão de ordem que foi levantada pela bancada do PT naquele momento. E, por fim, presidente, eu quero que conste na ata que, ao final da votação dos requerimentos, está aqui, consta o deputado Ivan Valente, que fez uma reclamação, o presidente deputado Embaçaí deu a palavra a mim e eu fiz um protesto a respeito da condução que foi dada àquela sessão. Seria isso. O artigo 80, que versa sobre o seguinte: abertos os trabalhos, o segundo secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, que o presidente considerará aprovado independentemente da votação. O parágrafo 1º diz: o deputado que pretender retificar a ata enviará à mesa declaração escrita. Essa declaração será incerta na ata e o presidente dará, se julgar conveniente, as necessárias explicações pelas quais até é considerado procedente ou não, cabendo recurso ao plenário. O que é que eu solicito a Vossa Excelência? Vossa Excelência encaminhe todas essas reivindicações por escrito ao secretário, doutor Manuel, para que a gente possa inserir aquilo que Vossa Excelência tiver de direito a colocar na ata. E aqui nós temos o artigo 63, que diz que a ata tem que constar data, hora e local da reunião, nomes dos membros presentes e dos ausentes, com expressas referências às faltas justificadas, resumo do expediente, relação das matérias distribuídas por proposições, relatores e relatores substitutos, e registro das proposições apreciadas e das respectivas conclusões. Tudo que seja para ser colocado a mais que isso, o deputado tem que solicitar por escrito para que a gente possa proceder. Uma questão de ordem, nesse caso, seria... deve constar na ata. Isso. Deputado Afonso Florencio, tem 2 minutos para discutir. Vossa Excelência também está inscrito como líder. Deseja a palavra como líder já, não? Só discutir. 2 minutos. Não deseja a palavra como líder agora não, presidente. Então, presidente, não consta da ata os momentos onde houve coincidência e suspensão das respectivas ordens do dia. Houve um momento em que a ordem do dia no plenário foi suspensa. A sessão foi suspensa. E nós, de fato, nesse momento, não votamos aqui. Em seguida, a ordem do dia do plenário foi reiniciada. E mais tarde a sessão aqui na CPI foi encerrada, ainda faltando requerimentos, advogada a aprovação dele, além de outros parlamentares, enfaticamente pelo deputado Ivan Valente.
Então, essa narrativa não está aqui e isso ocorreu. Já entendi o encaminhamento, tem que ser por escrito, mas faço questão de registrar. Faço questão de registrar também que, quando falei como líder, somei o tempo de encaminhamento. Foi no momento em que Vossa Excelência precisou se ausentar e o vice-presidente assumiu a condução. Eu tinha direito a 5 minutos. E mesmo tendo sido concedida a fala como líder, sem que nós tivéssemos entregue o ofício me indicando pelo líder Cibá, acabou que, por interferência na plateia, eu tive somente 1 minuto para encaminhar, e não 5 como está previsto no regimento. E eu quero registrar isso também. E quero registrar também que o requerimento, para concluir, apresentado para votação em globo por um parlamentar no plenário, não teve discussão, isso está na taquigrafia. E que, na hora da votação, eu levantei a mão, pedi o voto, depois houve uma controvérsia, eu estava de frente para o presidente levantando a mão, registrando o voto, e eu gostaria de que esses fatos também constem da ata. Respondendo a Vossa Excelência. Vou apresentar recurso. Respondendo a Vossa Excelência, Vossa Excelência perguntou os horários em que a sessão foi suspensa. Eu não estava aqui, mas o doutor Manuel passou aqui em mãos. Ela foi suspensa, a ordem do dia começou às 11h17, ela foi suspensa às 11h25 e voltou às 11h38. Esse foi o cronograma de ordem dos trabalhos lá do plenário. Então, e depois nós aqui votamos, a ordem do dia lá terminou e nós não retomamos a pauta de requerimentos que estava na... Mas isso não está sendo discutido. Nós estamos discutindo aqui o momento que foi suspenso. Não, mas aí constaria da ata, ao término da ata... Tudo que Vossa Excelência quiser constar na ata, faça por escrito, que nós iremos apreciar e daremos tudo aquilo que Vossa Excelência tiver direito. Isso como sempre temos feito. Há controvérsia, mas tudo bem. Isso eu farei... Com relação ao tempo de Vossa Excelência falou na última reunião... Nós temos 1 minuto, 5 minutos. Nós temos aqui obedecido, por cortesia aos deputados, mesmo quando esses ofícios não chegam à mesa, temos mantido a palavra àqueles que quase que semanalmente são e advogam aqui como líderes dos seus partidos. Vossa Excelência, na última reunião, não tinha esse ofício. Esse ofício não chegou na última reunião. Então, o tempo que Vossa Excelência usou foi o tempo de líder por uma cortesia do presidente que estava presidindo os trabalhos. Vossa Excelência não falou por 5, Vossa Excelência falou por 11 minutos. Então, Vossa Excelência que está cobrando 5, Vossa Excelência não teve só 5, Vossa Excelência teve 5 mais 6. Então, Vossa Excelência falou por 11 minutos e pôde advogar, acredito eu, muito bem, como Vossa Excelência sempre faz, as teses que defende aqui nesta CPI. Então, esclarecendo a Vossa Excelência, se for para cumprir o regimento, Vossa Excelência só teria falado 5. Vossa Excelência falou 11 minutos. Então, eu acredito aqui que essa questão que Vossa Excelência insiste em dizer que teve tolhido o seu direito de falar, ela não é justa, porque Vossa Excelência não estava amparado regimentalmente para falar como líder, e mesmo assim o fez, e excedeu ao tempo que teria por direito de advogar a sua tese. Tá, só para registrar e encerrar, não vou refutar a notória condescendência e eu só estou fazendo esse esclarecimento porque Vossa Excelência está fazendo a insistência na resposta da mesa, e a mesa ela tem que ser, na verdade, transparente com aquilo que aconteceu na última reunião. Eu só estou fazendo porque Vossa Excelência está provocando essa resposta. Eu não queria fazer de maneira alguma, porque até para mim isso é o constrangimento, porque quanto mais um deputado puder falar, para mim, eu acredito que contribui para o bom andamento dos trabalhos. Não, eu só gostaria de registrar, até para todos os colegas de trabalho, para a imprensa. Claro, eu não sabia que eu não tinha entregue o ofício. Nós revezamos até para trabalharmos em equipe. Então, quando eu pedi, e tenho convicção que de boa fé a presidência cedeu a palavra como líder, eu não tinha conhecimento. E naquele momento, se eu não estava como líder, de fato,
me seria cedido apenas os 5 minutos. Mas naquele momento a presidência cedeu os 10 como líder, cedeu os 5 e, por intervenção de um parlamentar no plenário, retrocedeu para 1. Foi induzido a erro pelo plenário. Eu fui à presidência naquele momento e disse: sugestão, em termos diretos, não no microfone, evite que qualquer um de nós, leve a presidência. Eu levei a um primeiro erro, porque está errado falar como líder sem ofício, e óbvio que eu poderia ter entregue ofício, eu não sabia que o ofício não tinha sido entregue, assim como está errado, por indução do plenário, reduzir de 5 para 1, mesmo que tenha recebido anteriormente a condescendência, que notabiliza a presidência de Vossa Excelência, como de fato, inclusive, ocorreu na última reunião. A serenidade. Acreditando que ambos cometeram erros e balanceando o tempo, Vossa Excelência não foi prejudicado. Não, eu quero registrar que na minha interpretação houve 2 erros. Um nos beneficiou no tempo de líder, mas ali eu poderia ter entregue o ofício e eu teria 15 e não 11. Eu estou querendo fazer esse registro, certo. Entendo que Vossa Excelência acata e vou encaminhar por ofício todos os outros registros assim também. Por favor. Obrigado, presidente. Deputado Pracideli, até 2 minutos para discutir. Senhor presidente, no primeiro encaminhamento de discussão aqui da ata, Vossa Excelência já disse que precisa ser encaminhado por escrito, eu farei. Vou fazer só as observações, quero que registre pelo menos 2 questões na ata que eu considero que precisam e necessitam ser incluídas. Primeira, com relação ao meu voto, em todas as matérias eu votei contrariamente e uma delas não está colocada. E segundo, com relação à questão de ordem que eu faria e no momento da votação em bloco dos requerimentos, assim que fiz a defesa de um deles, depois, no desenrolar do procedimento adotado pela presidência da comissão, ele foi colocado em votação em bloco, todos eles, inclusive os requerimentos de quebra e transferências de sigilo bancário, que já tem uma avaliação do Supremo Tribunal Federal com relação a esse procedimento por parte das CPIs. As quebras de sigilo pelas CPIs precisam ter fundamentação e precisam ter deliberação específica e não genérica, por considerar o caráter excepcional de tal medida que é passível, evidentemente, de danificar a intimidade daqueles que estão tendo a sua quebra de sigilo adotada pela comissão. Eu não estou aqui me referindo, e gostaria, e vou passar por escrito, que se constasse isso na ata, me referindo ao mérito das quebras de sigilo. Estou me referindo ao procedimento adotado pela mesa da CPI na condução dos trabalhos daquela sessão, inclusive porque alguns dos requerimentos feitos por alguns dos deputados dizem respeito a 2, 3, 4 quebras de sigilo, né, e, portanto, deveriam ser feitos separadamente e apreciados por esta comissão de forma individualizada, considerando o que preconiza, evidentemente, a Constituição Federal, especialmente no seu artigo 5º, para que a gente possa ter observado os direitos de cada pessoa. Faço um encaminhamento, deputado Pracideli, que nós daremos total atenção, sempre lembrando que os procedimentos usados para a quebra de sigilo da última sessão foram os iguais usados já anteriormente por essa CPI. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade, por exemplo, como o do senhor Pedro Barusco e outros requerimentos, como o do senhor Renato Duque também, que teve o sigilo quebrado. A única exigência que o Supremo Tribunal Federal faz para proceder à quebra pedida pela CPI é que haja uma justificativa plena para que aquela decisão seja tomada. E eu acredito que as quebras que foram aqui feitas pela ampla maioria da CPI, elas têm sim uma justificativa, porque se tratam de pessoas que estão aí no âmbito de denúncias, e eu acredito que aquelas pessoas que não têm o que temer, não têm o porquê de estarem receosas com relação a isso. E lembrando também que os requerimentos foram votados nominalmente, depois em que
a votação em globo, ela extrapolou 1 hora da votação nominal que foi pedida ainda na ata, que eu me lembro que eu estava aqui na quinta-feira. Depois de 1 hora foi pedida a votação nominal por parte do Partido dos Trabalhadores. A votação nominal foi procedida e os requerimentos foram aprovados. Então isso também respalda ainda mais a votação que foi realizada na última quinta-feira. Só para constar, posso estar equivocado, mas nos outros procedimentos de quebra de sigilo, nós fizemos a leitura, o relator fez a leitura dos requerimentos e nós votamos individualmente. Neste caso, alguns dos requerimentos se pautam por matérias trazidas por jornais. Não considero essas questões uma fundamentação adequada para a quebra de sigilo, até por isso considero que a discussão individual fosse necessária, considerando os diversos aspectos que diz respeito eventualmente a uma matéria do jornal, aos interesses que se tem e aquilo que evidentemente é objeto da CPI. Mas eu vou encaminhar por escrito, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Deputada Maria do Rosário, até 2 minutos para discutir. Senhor presidente, bom dia a todos os colegas. Eu quero solicitar, e farei por escrito também, que não apenas o horário da suspensão da sessão no plenário seja anotado na ata, mas o horário de cada votação aqui realizada na CPI. Quero solicitar que isso seja feito. Porque, senhor presidente, o artigo 46, parágrafo 1º, que trata das reuniões das comissões, diz que em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com o da ordem do dia da sessão ordinária ou extraordinária da Câmara ou do Congresso Nacional. Não se trata somente da votação. A própria sessão, existindo, de acordo com o regimento, no momento da ordem do dia, constitui um prejuízo aos parlamentares que precisam estar por obrigação na ordem do dia. Eu mesmo, senhor presidente, me sinto extremamente prejudicado, ainda que seja suplente nessa CPI. Eu quero deixar isso registrado. Me sinto extremamente prejudicada porque acompanhava a votação que as mulheres buscam realizar nesta casa e que o presidente Eduardo Cunha colocou naquele momento na ordem do dia para ser votada, da paridade ou da cota de mulheres. A sessão teve no plenário o início da ordem do dia. Qual é a única tranquilidade que um parlamentar pode ter? De que, iniciada a ordem do dia, no plenário, todos estamos dedicados ao plenário. De que não será feita uma gambiarra, uma manobra qualquer, que coloque votações nas comissões, aproveitando a janela, que uma suspensão convocada pelo presidente, que não acredito, teve qualquer má-fé, mas buscou ordenar melhor os trabalhos. Certamente o presidente Eduardo Cunha não procurava aqui apoiar a CPI na aprovação de qualquer requerimento danoso a quem quer que seja. Mas nós tivemos com seriedade requerimentos aqui, e Vossa Excelência precisa colocar na ata a prejudicialidade de alguns requerimentos, como os do deputado Sola, em seguida ele irá falar, eu não vou dar curso a esse argumento, porque ele mesmo apresentará. E por que não foram prejudicados sobre o mesmo argumento? Por exemplo, Vossa Excelência deu prejuízo aqui ao requerimento do senhor Pietro Bianchi, que a Folha de São Paulo fez uma matéria exaustiva sobre seu envolvimento com a Castelo de Areia, e Vossa Excelência colocou requerimentos aqui e sequer os deputados puderam discutir um a um. Então eu quero que os horários sejam colocados, tanto de lá, do plenário, quanto daqui, vou pedir isso a Vossa Excelência, e, sinceramente, senhor presidente, eu acho que eu quero registrar aí, minha solicitação para a ata é os horários, mas a minha observação política que me dou o direito de fazer é que foi feita uma manobra da pior espécie para envolver o senhor Paulo Okamoto, e eu faço aqui quero deixar registrado minha total indignação com isso, porque há uma parcialidade, há uma prejudicialidade de réus confessos, de que sejam chamados para investigarmos tudo, e há a tentativa de colocar-se aqui pessoas decentes e honestas nesta mesa como se não o fossem. Então eu quero registrar toda a minha indignação com a manobra da janela,
a janela que foi usada aqui para colocar em votação um requerimento que nem deveria ter sido colocado, que se Vossa Excelência usasse o mesmo critério, deveria ter dado como prejudicado. Para concluir, agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência fazendo o pedido por escrito, já existe aqui na ata da mesa que foi aprovada na última quinta-feira, já está aqui com esses horários. Vossa Excelência fazendo o pedido, nós iremos incluir. E acredito que o deputado Jorge Sola deve falar sobre os requerimentos, mas diante do fato eu já digo que os requerimentos do deputado Jorge Sola, que foram prejudicados pela segunda vez por ex-presidente, eles já estão na ata que acabou de ser lida pelo deputado Félix Mendonça, na página 3, logo em cima, na página 3 da ata que foi lida pelo deputado Félix Mendonça. Deputado Jorge Sola, Vossa Excelência tem a palavra por até 2 minutos. Primeiro, reiterar a posição da deputada Maria do Rosário. Eu acho que é um absurdo o procedimento que foi utilizado, é completamente irregular frente ao regimento. Se esse procedimento for se tomar como regra, nós não vamos poder mais sair de nenhuma reunião da CPI quando começar a ordem do dia. Vamos ter que ficar aqui aguardando, porque a qualquer momento pode parar a ordem do dia e alguém dar um golpe e aprovar na calada de 13 minutos. O deputado Félix Mendonça levou 1 hora aqui para ler os 100 e tantos requerimentos que foram aprovados em apenas 13 minutos. 13 minutos. Então eu tenho que registrar aqui que é um golpe, é ilegal, é irregular, e esse procedimento não podemos coadunar com ele, presidente. Segundo, foi feito, e queria registrar-se na ata, por parte do deputado Valmir, uma questão de ordem com base no artigo 95, mais uma vez o senhor rejeitou os requerimentos que nós apresentamos sobre o senhor Pedro Bianchi. E registrar que a Folha de São Paulo já deixou claro na investigação que foi divulgada que essa investigação do senhor Pedro Bianchi foi incorporada pelos procuradores da Lava Jato na ação penal da Lava Jato, movida contra a empresa Camargo Corrêa. Então, é patente nos documentos apresentados pela Folha de São Paulo e publicados, de que nós estamos falando de um investigado também da Lava Jato. Também da Lava Jato. Diferente do que o senhor fez, garantindo a aprovação dos requerimentos para ouvir o Paulo Okamoto, porque o Instituto Lula nunca foi denunciado em nada da Lava Jato, muito menos o senhor Paulo Okamoto. Diferentemente, o senhor fez aprovando os requerimentos relacionados ao gasoduto da Bolívia, que foge completamente ao escopo do requerimento da CPI, onde só entra Gazene. Diferentemente do que o senhor fez aprovando os requerimentos de Passadena, porque o objeto da CPI fala em refinarias construídas no Brasil. Que eu saiba, Passadena não fica no Brasil, nem foi construída pela Petrobras. Então, essa CPI está dando tratamento desigual para situações iguais. Requerimentos que foram aprovados aqui no pacote da chamada janela da paralisação do plenário pelo presidente Eduardo Cunha, que eu espero que isso não se repita mais nessa casa, que é um absurdo. Esses requerimentos, vários deles, fogem ao escopo da CPI, fogem ao objeto da CPI. Enquanto eu estou desde abril tentando trazer para ser ouvido o senhor Pedro Bianchi, quanto mais preso, quanto mais delatado, quanto mais envolvido em corrupção na Petrobras, na Camargo Corrêa, na Castelo de Areia, na Lava Jato, e o senhor continua negando. Eu vou reapresentar os requerimentos, presidente, e vou contestar, porque eu acho um absurdo 2 pesos e 2 medidas. E essa casa, o senhor como presidente tinha que zelar para um tratamento igual de todos os requerimentos, de todas as reivindicações apresentadas pelos deputados aqui. Questão de ordem, artigo 95, parágrafo 6º, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. 95, parágrafo 6º, ele me permite fazer uma contradita, porque é muito importante para a continuidade dos trabalhos dessa CPI da Petrobras. Aquilo que a deputada Maria do Rosário se refere, ou seja, de que deveria haver maioria absoluta para a aprovação de uma quebra de sigilo, isto foi verdade até o ano de 2000. Por quê? Porque era baseado numa lei da época da ditadura, a Lei 4.595/64. Aí, em 10 de janeiro de 2001, a Lei Complementar 105 revogou o comando da lei da ditadura. E o que diz esta Lei Complementar 105, sobre a qual as CPIs desta casa se apoiam desde o ano de 2001?
diz o seguinte, parágrafo 2º da lei: as solicitações de que trata esse artigo, que é a das quebras de sigilo, deverão ser previamente aprovadas pelo plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito. Portanto, aqui não diz se deve ser aprovado por maioria absoluta, não tem mais o comando. E quando não há o comando específico, a maioria simples soluciona. Portanto, Vossa Excelência e a assessoria técnica da comissão estão corretos, perfeitos e estribados na lei e nas decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal. Apenas para colaborar, presidente. Questão de ordem, presidente. Em cima da... Só porque fui citada, eu quero dizer que o deputado Onyx não irá me associar à ditadura em nenhum aspecto. Não fui eu que produzi essa questão de ordem, deputado Onyx, mas eu penso que a resposta dela deve ser oferecida pela mesa e é possível recorrermos ou ao plenário, ou até eu pergunto à mesa, em alguns aspectos, a própria Comissão de Constituição e Justiça. Não houve nenhum questionamento. Mas não fui eu Pracidelli falou sobre isso. Que trabalhei com isso. E nós respondemos e pedimos a solicitação por escrito para que a gente possa... E eu não vou dizer que o deputado Onyx veio do tempo da ditadura. Só para esclarecer... Sobre a questão das quebras, foi a Vossa Excelência que falou. Eu falei sobre a questão das quebras, mas eu não questionei a votação majoritária. Ok. Eu não questionei isso. Bem, é sobre isso, presidente. O que ele está se questionando não é a votação por unanimidade. É a aprovação de mais de uma centena de requerimentos, entre eles várias quebras de sigilo, que levaram 1 hora para ser lido na ata e foram aprovados em 13 minutos, num período de suspensão dos trabalhos. Suspensão dos trabalhos. Não paralisação dos trabalhos nessa CPI. A CPI tinha parado os trabalhos, não poderia mais votar nada. A ordem do dia estava instaurada, foi dado um golpe para aprovar mais de uma centena de requerimentos, entre eles requerimento de quebra de sigilo, que deveriam ser identificados nominalmente, especificamente, com justificativa. Não considero que os deputados que votaram aqui, para concluir, não considero possível que os deputados que aprovaram essa mais de uma centena de requerimentos tenham tido em 13 minutos a capacidade de ler, quiçá discutir o conjunto de requerimentos, especialmente aqueles de quebra de sigilo, e insisto, com requerimentos sendo reprovados como os nossos e requerimentos sendo aprovados como vários outros, sob o mesmo argumento que estavam prejudicados por não tratar do objeto e sendo usado 2 pesos e 2 medidas. O Pedro Bianchi da Camargo Corrêa continua sem ser ouvido aqui. No entanto, Paulo Okamoto, que não tem nada a ver com o CPI de Petrobras, aprovado o requerimento. Isso é um absurdo, presidente. Presidente, vamos trabalhar, presidente. Nós temos 2 oitivas ainda. Hoje ainda temos aqui mais 4 deputados fazer a discussão da ata. Deputado Sola, só respondendo a Vossa Excelência vai reapresentar os requerimentos, nós já vamos prejudicar novamente, certo? Quantas vezes Vossa Excelência reapresentar, nós vamos prejudicar. Essa é a decisão que está tomada. Não, e aí a gente fica... Excelência vai prejudicar. Nós vamos apresentar até o Pedro Bianchi ser ouvido. Nós vamos apresentar. Fazer justiça é um exercício que não Eu quero passar a palavra ao deputado... Eu já prejudiquei uma vez, já tem a justificativa, prejudiquei outra vez, já tem a justificativa. Ah, não, foge do escopo de investigação da CPI que Vossa Excelência e eu fazemos parte. Foge do escopo. O senhor Paulo Okamoto é presidente de um instituto que, segundo a imprensa e a investigação Lava Jato, recebeu dinheiro de empreiteiras que estão envolvidas na Operação Lava Jato. Eu não quero entrar nessa discussão. Eu não quero aqui entrar nessa discussão. Vossas Excelências estão vendo aqui que desde o início, pacientemente, eu estou discutindo a ata. Agora eu não vou aceitar aqui que Vossas Excelências façam um falso direcionamento do que a CPI tem que investigar. Nós vamos investigar, deputados. Nós vamos investigar. Nós vamos investigar. Nós vamos aqui investigar. Estou aqui discutindo pacientemente, nós vamos cumprir o regimento, temos a certeza que fomos justos na última quinta-feira, agora nós vamos dar o segmento que a CPI precisa para apresentar o resultado necessário das investigações. Deputado Ivan Valente para discutir. Folha de São Paulo, 11 de junho, está aqui, Pedro Bianchi, pelo delegado da Lava Jato, presidente. Vossa Excelência já falou 3 vezes, eu quero garantir a palavra do deputado Ivan Valente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro eu quero afirmar que, apesar de não ter sido contemplado e foi feito um acordo lá na comissão para incluir nomes que posteriormente eu recolhi aqui
e eram os primeiros extrapautas a ser votado. Quero citar novamente o senhor Júlio Camargo, Jaime de Oliveira e Solange Almeida. Apesar disso, eu votei a favor de todos os requerimentos. Porque eu voto a favor de todos os requerimentos, o pessoal não protege ninguém. Mas quero dizer que tem um acordo aqui para proteger gente. Tem. Segunda questão. Eu acho que a ata, senhor presidente, tem que constar que houve mudança de presidência. Houve a mudança. Vossa Excelência se retirou em algum momento, por motivos de viagem, o deputado Embaçaí assumiu, e se eu não me engano, quem fez a votação final foi o deputado Embaçaí, não Vossa Excelência. Então, eu quero que isso conste na ata, porque aí a sessão foi suspensa por início da ordem do dia, né? E eu fui pessoalmente inquirir o deputado Embaçaí se nós íamos continuar ou não, entende? Ele falou, às 2 horas nós retomamos os trabalhos. Ele me disse pessoalmente isso. Retomamos os trabalhos. Passou alguns minutos, se retomou, se votou os 120 requerimentos. Eu falei, inclusive, para ele, então vamos botar os extrapautas também. O deputado Embaçaí fez votar os 120 requerimentos, né? E depois ele encerrou a sessão. Ou seja, não voltou às 2 horas da tarde, como estava prometido, para continuar a sessão de votação, que havia sido prometida e colocado na pauta. Por isso, senhor presidente, eu vou encaminhar por escrito. Eu acho que a ata tem que precisar os horários de suspensão da sessão, entende? E quero colocar uma última questão, senhor presidente, que é a seguinte. Eu participei de várias CPIs nessa casa. Ou nós esclarecemos de vez, presidente, se nós esclarecemos de vez, presidente, quero ter a atenção de Vossa Excelência para a seguinte questão. Se nós temos, sem acordo de todos, regimentalmente, condições de votar em globo. Eu não tenho nenhum problema de votar todos os requerimentos, mas eu não quero criar um sistema de arbítrio. Arbítrio não. Eu quero saber se, não havendo acordo, em todas as CPIs que eu participei, se votava requerimento a requerimento. E eu não quero abrir essa exceção por questão regimental. Se tiver acordo, tudo bem. Por isso é que nós nos reunimos lá na sala da comissão para tentar fechar um bloco de coisas que seriam votadas por acordo. Aí sim, em bloco. Mas não a pauta que Vossa Excelência trouxe de 120 requerimentos, sem discussão, sem nada, num intervalo, e, sem dúvida, passou para a sociedade brasileira a ideia de que houve arbítrio nessa votação com a suspensão conveniente do plenário. Para concluir, deputado Ivan Valente. Por um espaço de tempo limitado e para não votar depois parcialmente os requerimentos, e o primeiro deles, extrapauta, esse que eu citei anteriormente, para não votar depois os requerimentos extrapautas, que vergonhosamente continuam a ser votados nessa comissão, depois de 3 meses de CPI. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Essa suspensão... Questão de ordem, senhor presidente. Essa suspensão da ordem do dia, que foi tomada por uma decisão da presidência da Casa na última quinta-feira, ela foi tomada a pedido de uma deputada do PT, a deputada Moema Gramacho, do PT da Bahia. Então, se houve a possibilidade dos requerimentos serem votados aqui na última quinta-feira, eu acredito que a CPI foi quem venceu. A aprovação desses requerimentos, ela, depois de uma sessão muito tumultuada, eu tive que me ausentar por questão de compromisso familiar, mas o deputado Antônio Embaçaí cumpriu totalmente o regimento da Casa e estava amparado legalmente para fazer a votação. Se os requerimentos extra-pauta não foram votados por reinício da ordem do dia, não é culpa nem do deputado Antônio Embaçaí, nem culpa de quem estivesse à frente da presidência, porque estaria ali obrigado a encerrar a sessão naquele momento e não podendo mais apreciar. Então, isso já é sabido por todos. Agora, isso não impede de que esses requerimentos, deputado Ivan Valente, sejam apreciados. Os requerimentos de Vossa Excelência pede, assim como tantos outros que existem na pauta, podem ser apreciados na próxima sessão deliberativa. A CPI não se encerrou. A CPI está na sua metade, tem mais 3 meses de CPI.
Ou seja, nós temos a oportunidade de ouvir aqui ainda diversas pessoas. Agora, nós não podíamos, naquele momento, deixar de apreciar os requerimentos que a larga maioria se manifestou no momento e, acima de tudo, dando seguimento a uma linha de investigação que nós temos procurado traçar desde o início dos trabalhos. Quando eu vejo aqui matérias de jornal dizendo que a CPI está retaliando a quem quer que seja, a CPI desde o início teve vida própria e tomou decisões que muitas vezes desagradou ao governo e aos partidos que acompanham a base aliada. A decisão da última quinta-feira não foi nenhuma novidade. Por isso aqui eu quero rechaçar, não admitir que nenhum tipo de ilação sobre interferência do governo, de qualquer líder político ou partidário sobre este presidente ou sobre esta CPI, eu não irei admitir, porque os atos falam mais do que as próprias palavras. Os atos falam mais do que as próprias palavras. E eu quero aqui dizer mais. Qualquer tentativa a ser feita sobre qualquer membro da CPI, eu quero aqui repudiar e dizer que nós não concordamos. A CPI ela precisa funcionar de forma imparcial. Ela precisa investigar e é isso que nós temos defendido aqui. Então eu quero aqui rechaçar de público e dizer que as próximas oitivas estarão sendo anunciadas, as acariações serão anunciadas. Também não vou aqui pautar requerimentos aprovados para que oitivas sejam feitas por pressão da imprensa ou por manchete de jornal. Eu não funciono por manchete de jornal, eu funciono pela investigação e nós vamos aqui cumprir o nosso trabalho. O Brasil está acompanhando, a sociedade está vendo e fará o seu julgamento de quem quer investigar e de quem não quer investigar. Deputado Isalci, para discutir. Em seguida, darei a palavra ao Vossa Excelência. Presidente, só lembrando... Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu julgo que a 29ª reunião ordinária, quando aprovamos 140 requerimentos, talvez tenha sido a reunião mais importante dessa CPI. Por quê? Porque ela aprovou acariações importantíssimas e temos que dar prioridade a essas acariações para que possamos, de fato, chegar ao final dando uma resposta à sociedade. O que a gente percebe claramente com a atitude dos parlamentares que me antecederam, que, de uma forma, nós estamos discutindo aqui ata. Quem está nos assistindo deve estar assim, impressionado por que essa discussão. E nós temos que deixar muito claro, o resultado dessa tentativa de obstrução chama-se ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deu uma esculhambação geral nos seus empregados ou nos seus comandados, inclusive chegou ao cúmulo de chamar a atenção do vice-presidente da República. Uma coisa absurda. Eu sei, todo mundo aqui já sabe, da interferência do presidente com relação ao executivo. Agora, o legislativo está deixando muito claro aqui. Todo esse discurso que foi feito agora foi simples pelo fato de termos convocado aqui o senhor Paulo Okamoto. Agora, o que apareceu foi fatos contábeis. A Polícia Federal encontrou nos documentos apreendidos da Camargo Correia lançamento contábil. Lançamentos esses que deixam muito claro, inclusive chamando de bônus eleitoral, entregues ao Instituto Lula. E esse bônus eleitoral foi uma confusão da Camargo Correia, porque eles já tinham essa prática de fazer doações para o partido e abater do conta corrente que eles têm da propina. Muitas vezes o conta corrente da propina era abatido com contribuições ao partido, pagamento de notas fiscais de empresas fantasmas, pagamento de consultoria como o Palocci, como o Zé Dirceu. Esse também é outro motivo. Zé Dirceu não vai ficar quieto mais, ele já foi preso e sabe que com isso que nós estamos fazendo aqui na CPI, ele corre um sério risco de voltar para a prisão. E dessa vez eu tenho certeza absoluta que ele não vai ficar calado e assumir o erro. Na prática, acho que o Zé Dirceu vai realmente entregar o rei e a rainha, que são os principais responsáveis por essa operação. Então acabou. O governo não tem mais essa base maioritária como o PT e o presidente Lula apostou na impunidade. Ele sempre, no mensalão e no petrolão, o esquema era o quê? Comprar base aliada. E achou que podia comprar até agora. E não tem mais isso. Hoje, o governo é minoria. Era isso, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Qual é o número do artigo, deputado? Artigo 95. O parágrafo. Parágrafo
Se for para discutir o que nós estamos discutindo, eu daria a palavra a todos que estão discutindo e em seguida daria a Vossa Excelência. Se for questão de ordem para tratar sobre o funcionamento da reunião, Vossa Excelência terá a palavra que é regimental. Para tratar sobre o funcionamento, segundo a intervenção de Vossa Excelência, que diz que alguns... Qual é o artigo que Vossa Excelência está amparado? Artigo 4º. Que versa sobre o quê? Que versa sobre os requerimentos que foram retirados de pauta e alguns que foram votados. Nós não estamos apreciando o requerimento aqui, deputado? Nós estamos apreciando a ata. Nós estamos apreciando a ata. E Sim, Vossa Excelência já teve a oportunidade de discutir. Eu estou dizendo que vou dar a palavra a Vossa Excelência novamente. Agora eu preciso ouvir os deputados que ainda não falaram. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, de discutir, mas também tive a oportunidade de ouvir Vossa Excelência dizendo Sim, Vossa Excelência não veio aqui só para falar, Vossa Excelência é para ouvir também. Para ouvir. Vossa Excelência também. Eu só tenho feito isso desde o início. Imparcialidade, diga-se de passagem. Porque eu ouvi Vossa Excelência dizendo que não há parcialidade aqui. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, porque que incluiu, por exemplo, 3 requerimentos naquele bloco que nós aprovamos irregularmente aqui na sessão passada, o requerimento 708 do deputado Bruno Covas, que traz aqui, né, para depor o senhor José de Filipe. Queria saber de Vossa Excelência se tem relação com o nosso objeto da CPI, conforme Vossa Excelência diz, assim como os requerimentos de número 781 do senhor Carlos Sampaio, que trata sobre a refinaria Passadina. Eu queria saber se tem relação com o objeto... Claro que tem. Passadina foi comprada em 2005 e 2015 dessa CPI. Passadina foi comprada por qual empresa? Não é objeto da nossa CPI. Passadina foi comprada por qual empresa? Passadina foi comprada por qual empresa? Qual foi? Passadina sempre foi motivo desta CPI. As pessoas que aqui estiveram falaram sobre Passadina. Severo falou sobre Passadina. Maria das Graças Forte falou sobre Passadina. E agora Passadina não é mais tema da CPI? Depois de 3 meses, cabe a este presidente interpretar, e eu estou interpretando da maneira que entende ser justa, com o repúdio e com o protesto de Vossa Excelência. É verdade. Essa é a análise de Vossa Excelência. Não há Essa é a análise de Vossa Excelência. Conforme como já foi dito aqui, há evidentemente, como disse o deputado Isalci, uma clara intenção de fazer disputa política. Porque nós podemos trazer aqui o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Agradecer, senhor presidente. Dizer que parece estar havendo uma certa confusão, e a própria ata já deixa isso bem claro, onde ela diz, lá numa das suas últimas frases, o inteiro teor da reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após serem decodificadas, farão parte deste documento. Ata é ata. Nota taquigráfica é nota taquigráfica. Os deputados aqui estão querendo fazer o que a ata seja a própria nota taquigráfica da reunião. Quer dizer, não há nenhum sentido. Todas essas informações aqui apontadas já estarão fazendo parte da ata a partir do momento em que fazem parte dela, como anexo, as notas taquigráficas da reunião. Então, quer dizer, além do áudio, claro. Então, nós estamos aqui discutindo o óbvio, quando tudo e todas as informações aqui levantadas vão fazer parte, sim, da ata, além de, como Vossa Excelência mesmo já disse, dos ofícios endereçados a Vossa Excelência da forma regimental. Agora, eu queria aqui, senhor presidente, dizer que naquela última reunião eu tirei até foto do resultado que apareceu do painel, quando 17 deputados votaram sim pela aprovação dos requerimentos. Deputado Celso Pancera, deputado Édio Lopes, deputado Caio Manissoba, deputado Onyx Lorenzoni, deputado Altineu Cortes, deputado Darcísio Peronde, deputado Carlos Marum, deputado Efraim Filho, deputado Silas Câmara, deputado Antônio Embaçaí, deputado Bruno Covas, deputada Elisiane Gama, deputado Isalci, deputado Júlio Delgado, deputado Félix Mendonça Júnior, deputado Ivan Valente e deputado delegado Valdir. Todos, de forma unânime e com maioria absoluta, aprovaram esses requerimentos. Outros, seja por distração, seja por ausência, seja por omissão,
ou seja por constrangimento, não quiseram ou por condução da mesa, que eu estava falando na hora voto. E agora, a votação da provavelmente, porque devem ter tomado um pito no fim de semana, querem fazer o registro de voto de forma extemporânea. Esse é meu registro. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Só para registrar, nesse momento eu estava falando, a votação foi encerrada durante o meu tempo de fala e eu fiz questão de registrar. Olha, meu voto. Deixa eu só dizer aqui, esse pedido de registro do voto dos deputados do PT, os deputados Afonso Florencio, Léo de Brito e Valmir Pracidelli, votaram contra todos os requerimentos, inclusive o requerimento 494 de 2015, 495 de 2015 e 772 de 2015. Os três requerimentos são de autoria do próprio deputado Valmir Pracidelli e ele votou contra o próprio requerimento que ele pediu. Então o que eu estou dizendo... O que eu estou dizendo é que os requerimentos que foram pautados na última quinta-feira e foram votados, todos eles constam os votos contrários dos senhores e agora a inclusão do deputado Luiz Sérgio, que pediu no início da discussão da ata. Tudo isso está garantido. Está garantido. Deputada Elisiane Gama, Vossa Excelência tem até 2 minutos para discutir. Temos aí o deputado Luiz Sérgio e o deputado Celso Pancera para que a gente possa iniciar as oitivas. Só os dois que faltam para discutir, senhor presidente? Não, porque eu tinha conversado com Vossa Excelência que eu não ia me inscrever para discutir, mas a discussão está demorando tanto que eu quero saber se a gente pode encerrar a discussão da ata para a gente entrar no tema, é isso. Eu quero saber se faltam só os dois. Só os dois. Senhor presidente, eu queria trazer os meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu, por várias vezes nessa CPI, fiz a crítica na minha inquietação pela morosidade que nós vivemos durante um período aqui nessa comissão. E eu acho que a CPI, ela mostrou um resultado diferenciado na última reunião. Nós tivemos a aprovação de requerimentos importantíssimos, fundamentais, dentro do escopo da CPI. Dentre eles aí, a convocação do senhor Paulo Okamoto, que, aliás, nós já deveríamos ter aprovado com muito mais antecedência. Nós, na justificativa, requerimento de nossa autoria, nós apresentamos, inclusive, na justificativa o que aconteceu. O senhor João Santana, do grupo UTC, marcou uma reunião com o ex-presidente Lula, é recebido pelo Okamoto e nos registros de 2014 nós temos aí doações da ordem de 21 milhões de reais para o PT, sem falar da investigação em curso da Operação Lava Jato, que nós já temos aí registros da ordem de 3 milhões de reais doados, enviados ao Instituto, através da Camargo Corrêa, que é uma das empresas investigadas da Operação Lava Jato. Ou seja, nós estamos totalmente dentro do escopo da CPI. Portanto, os meus cumprimentos a Vossa Excelência pela condução, pela pauta que foi apresentada na última reunião. E, ao mesmo tempo, também é bom colocar um dado. Quando se fala, por exemplo, nós tivemos 13 minutos para fazer uma votação de 140 requerimentos, nós tivemos, na verdade, um tempo menor para fechar uma votação. Nós levamos aqui, eu acho que quase 2 horas discutindo os requerimentos e vários outros que foram colocados sobre a mesa. Ao final, nós só não conseguimos fechar porque a liderança do PT, através do nobre colega deputado Florencio, estava no uso da palavra na liderança, senão nós teríamos fechado naquele momento a votação. Depois, o deputado Embaçaí, com muita maestria, retomou os trabalhos durante a suspensão dos trabalhos no plenário. Portanto, nós fizemos tudo regimentalmente. Eu acho que se há uma revolta, é a demonstração clara do desespero do que essa CPI poderá resultar dos trabalhos de investigação, senhor presidente. Mas também quero finalizar pedindo a Vossa Excelência que nós venhamos ter esse mesmo tratamento nos próximos requerimentos, que inclusive esta pauta que nós poderíamos ter votado e que, na verdade, Vossa Excelência recomendou antes de sair do plenário que nós poderíamos votar e que não foi votado, presidente. Eu queria pedir a Vossa Excelência que tem sido conduzido com o pulso forte de presidente deste colegiado, que possa, na verdade, colocar em votação os requerimentos extra-pauta na próxima reunião ordinária, porque aí sim, presidente, nós estaremos no nível equitativo, de uma forma isonômica,
aprovando os próximos requerimentos e dando a condução necessária para os trabalhos da CPI. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pela grande pauta que nós aprovamos na última reunião. Quero agradecer a Vossa Excelência e deixar aqui claro também, o deputado Isalci falou sobre uma possível interferência do presidente Michel Temer nesta CPI. Eu quero aqui dizer que o presidente Michel Temer nunca falou com este presidente aqui sobre o funcionamento da CPI. Tenho que fazer esse esclarecimento, porque muito se falou na imprensa. Foi isso, presidente, que eu disse. Que o presidente Lula chamou a atenção do vice-presidente Michel Temer. Aí eu já não posso responder. Está na mídia, todo mundo sabe disso. O que eu posso garantir é que o presidente Michel Temer, como presidente do meu partido, vice-presidente da República, e responsável pela articulação do governo, nunca tentou interferir nos trabalhos da CPI, nunca me telefonou para saber de absolutamente nada sobre os nossos trabalhos. Ele nunca fez comigo nenhuma conversa sobre o trabalho da CPI. Eu tenho aqui que fazer esse registro público. Deputado Luiz Sérgio. Senhor presidente, o debate aqui não é um debate sobre o que está presente e o que não está presente na ata, embora isso também seja importante. É o que é objeto ou não é objeto para ser investigado. Esse aqui é o debate, porque pelos critérios estabelecidos, grande parte dos 140 requerimentos aprovados tiveram como base o que saiu na imprensa. E muitos deles usam, inclusive, o argumento do que saiu na imprensa para justificar a apresentação dos requerimentos. A imprensa tem feito um bom trabalho, deputado Luiz Sérgio, é bom lembrar isso. Sim, um bom trabalho. E é exatamente nisso que quero pontuar. Quando o deputado Sola fala sobre o Bianchi, é verdade que ele foi investigado na Operação Castelo de Areia, mas é só ler a Folha de São Paulo de 11/6/2015 que está claro. O valor, o Bianchi também está sendo investigado na Operação Lava Jato. Então nós temos uma pessoa que está sendo investigado na Operação Lava Jato, que um parlamentar apresenta um requerimento e diz que ele não é objeto. Então, nesse aspecto, eu quero concordar com o deputado Sola. E a nobre deputada Luziane Gama, que me antecedeu, disse que a imprensa faz um bom trabalho, faz, mas a própria imprensa também relata que, neste mesmo período, o Instituto Fernando Henrique também recebeu recursos da Camargo Correia, uma imprensa investigada. Então, por esse mesmo juízo de valor, Vossa Excelência também defende que o presidente do Instituto Fernando Henrique venha aqui explicar por que recebeu recurso da Camargo Correia no período em que está se ocorrendo a Operação Lava Jato. Então, não pode ter juízo de valor diferenciado para questões iguais. E no que se refere ao Sola, é verdade que o Bianchi ele esteve envolvido numa operação que já terminou, a Operação Castelo de Areia, mas ele é objeto da investigação Lava Jato. E nesse caso, procede a reclamação dele de que este requerimento não pode ser indeferido por não ser objeto, porque na minha interpretação é objeto da CPI. Deputado Luiz Sérgio, presidente, questão de esclarecimento, senhor presidente. Quero dizer ao deputado Luiz Sérgio que eu sou incondicionalmente favorável a toda investigação de qualquer partido que seja, do PSDB, do PMDB, de qualquer um dos partidos, na verdade, que eventualmente tiverem aqui para ser investigado. A CPI não pode deixar de investigar. Senhor presidente, só para esclarecer, do dia 12 de junho, capa da Folha de São Paulo, Lula queixa-se a Temer de chamada de Okamoto por CPI e dá bronca no PT. É manchete do jornal. O que eu falei foi exatamente isso. Deputado Celso Passera. Presidente, eu falei na quinta-feira, na fala de liderança, que não tinha como fazer uma CPI ruidosa como essa sem quebrar louça. E não tem jeito, a gente, até o final dela, teremos esses momentos de tensão. E como aqui é para parlamento, a gente fala e vai falando, e vai tocando e fazendo acontecer. Se eu fosse presidente da CPI, e eu não sou, eu talvez não teria feito uma pauta, teria mudado aqui e ali alguns requerimentos, talvez não tivesse até incluído o requerimento do senhor Paulo Okamoto. Mas o presidente votado é o senhor Hugo Mota, né? E ele tem a prerrogativa de fazer a pauta.
nos apresentou a pauta antes da reunião e comunicou no dia anterior que haveria uma mudança no coisa. E nós tínhamos a premência de aprovar um conjunto de requerimentos. E uma pauta extensa essa semana não seria possível fazer isso, porque a pauta está bem puxada de tarefas já da CPI. Então, nós do PMDB conversamos rapidamente antes da reunião e tiramos que aqui na hora da votação, e votamos pela aprovação dos requerimentos, porque nós não tiramos o particular pelo todo. Nós somos o todo, naquilo que daria um novo embalo da CPI e que daria uma pauta de trabalho paralelo. Então, por isso que julgamos importante a aprovação daquele conjunto de requerimentos para que a CPI continuasse a trabalhar e desse novos saltos na investigação e no suporte ao que vem sendo feito pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Nesse sentido, foi uma sessão bastante tumultuada, mas necessária. E tivemos aquele intervalo que não estava programado na ordem do dia, que chegou para a gente aqui, e pudemos então fazer a votação do conjunto de requerimentos. Então, é importante a gente resgatar a oportunidade de termos votado aquele conjunto de requerimentos, a pauta do presidente, que é uma prerrogativa do presidente, e a necessidade que a CPI tem para trabalhar. E tenho dito que com aqueles 140 requerimentos, presidente, que nós aprovamos, nós temos trabalho daqui até o final, até o início do recesso, muito trabalho para a gente poder cumprir aquela agenda. E quero parabenizá-lo pela oportunidade, pelo fato de termos tocado e termos aprovado aquela pauta necessária. E reafirmar aqui, nós do PMDB nunca tivemos, da parte do vice-presidente Michel Temer e nem do presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha, nenhum pedido de inclusão ou exclusão de requerimento. Nós temos trabalhado com total autonomia naquilo que nós julgamos que tem que ser feito pela CPI. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Está encerrada a discussão. Como há aqui vários pedidos para inclusão na ata de diversos trechos, nós não pudemos aprovar a ata na manhã de hoje, então receberemos os pedidos e na próxima reunião submeteremos a nova ata para que seja aprovada. Está encerrada a discussão, vamos ao expediente. Cópia do habeas corpus 128.536, impetrada em favor de João Carlos de Medeiros Ferraz, relatado pelo ministro do STF, Dias Toffoli, recebido na Secretaria da CPI no dia 1º de junho de 2015. O pedido foi deferido concedendo liminarmente a ordem para assegurar ao depoente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra autoincriminação, excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a eles todas as prerrogativas previstas na Lei 8.906 de 94. Ainda em relação a este depoente, ficou definido no citado habeas corpus que deverá comparecer perante a CPI para ser ouvido na condição de testemunha, devendo ainda assinar termo de compromisso e dizer a verdade, ficando, entretanto, ressalvando o privilégio contra a autoincriminação e seu direito constitucional ao silêncio. Ordem do dia. A presente reunião destina-se à audiência pública para tomar o depoimento dos senhores João Carlos de Medeiros Ferraz, ex-presidente da Sete Brasil Participações S.A., convocado pela aprovação dos requerimentos número 377 e 530 de 2015, de autoria do deputado Altineu Cortes, e 637, de autoria do deputado André Moura, e também do senhor Nilton Carneiro da Cunha, ex-presidente do Conselho Administrativo da Sete Brasil Participações S.A., convocado pela aprovação do requerimento 576 de 2015, de autoria do deputado Paulo Magalhães. Convido o senhor João Carlos de Medeiros Ferraz a tomar assento à mesa. Senhor presidente, eu tinha pedido a Vossa Excelência a palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Eu tinha pedido a Vossa Excelência a palavra porque estava na discussão da ata, como aquela reunião foi muito confusa, e eu também concordei que nós deixássemos para frente para poder entrar num tema importante dessa CPI. Senhor presidente, eu, como muitos aqui, eu tenho compromisso, deputado Pancera, com a verdade. E aqui nós temos que dizer a verdade. É verdade que só a leitura dos requerimentos do deputado Félix Mendonça, nosso vice-presidente dessa comissão aqui, demorou mais do que a leitura quando foi aprovado na quinta-feira última. Isso é verdade. É verdade também, senhor presidente, que nós tivemos
a suspensão da reunião proposta pelo deputado do PT. Eu disse isso a Vossa Excelência, eu estava no plenário. Saí para marcar presença, quando cheguei lá, a suspensão foi solicitada pelo deputado do PT. E por isso suspendeu, depois da reunião voltou. E aí acho que pela pureza e pela elegância do vice-presidente Baçaí, ele disse que havia realmente uma sincronia, talvez por essa fala, essa reunião de hoje, para essa discussão dessa ata aqui, o que nós cobramos. Mas a gente tem que fazer uma apuração completa. Delegado Valdir, que é tão apurado aqui e tem essa preocupação, sabe disso porque foi delegado. Você não termina um inquérito policial quando você descobre o autor do crime ou o local do crime. Você continua toda a apuração. Não dá para se fazer uma apuração seletiva. E o que está aparecendo aqui, e o que não pode parecer, o presidente agora rechaçou, é essa apuração seletiva. O que nós estamos vendo na CPI é o seguinte, quando o deputado, meu amigo Isalci, disse aí, porque o presidente Lula chamou a atenção, esqueçam, vamos falar a verdade, que aqui na CPI tem base. Não tem base. Aqui na CPI tem todos contra o PT. E eu não estou aqui para defender o PT. Tem gente que quer pegar só o PT. E a gente tem que pegar todos. E eu falo, senhor presidente, para concluir, dizendo que Vossa Excelência sabe disso, que já comuniquei. Seria importante que Vossa Excelência marcasse uma reunião administrativa para que a gente complementasse esse resto de requerimentos, porque a gente não pode passar. No dia daquela primeira sessão, quando compareceu aqui o presidente, e eu lhe disse naquele momento ao presidente que eu achava que ele não estava envolvido nisso. Aquela sessão rapapé, meio baba-ovo que houve naquele dia, não foi a sessão que nós queríamos que acontecesse. Eu disse, acho que Vossa Excelência não tem envolvimento nisso. Hoje, com essa seletividade toda, eu começo a achar o contrário, a não ser que a gente possa fazer essa apuração. Chamar o senhor Júlio Camargo, que foi citado em vários depoimentos de várias questões. Chamar o senhor Careca, que era o entregador de mala junto, e não precisa ficar preocupado. Aqui os companheiros amigos do PSDB e o Democrata e o PPS, que são da oposição, tem que fazer o seu papel mesmo. O resto não existe aqui. Vamos falar de base não, porque todo mundo dos partidos da base estão junto com os partidos de oposição numa busca implacável de pegar somente. Eu quero pegar todos. E eu quero dizer para o PSDB ficar tranquilo, porque tem envolvimento de parlamentares do meu partido, dizendo aqui, eu falo do meu partido antes, para dizer que tem citação do de vocês. Vamos apurar. Se tiver que ter, eu estou aqui para defender. Eu tenho certeza, o deputado Baçaí me conhece, da inocência do deputado do PSDB citado, como eu tenho também do PSB, mas os nomes têm que vir aqui dizer para tal. Senão a gente fica sob suspeição de estar fazendo uma apuração seletiva. Eu quero fazer uma apuração para todos. Para pegar todos aqueles que são responsáveis, deputado Hugo é testemunha, deputado Baçaí é testemunha, que eu falei isso na frente do senhor Roberto Youssef. O senhor não pode acusar parlamentares de ter envolvimento com aqueles que não têm, que entraram meramente numa lista daqueles do qual o senhor entregou dinheiro pessoalmente. E ele concordou isso, o deputado Hugo sabe disso. Nós temos a responsabilidade na CPI, e o tempo está urgindo, deputado Hugo. Vossa Excelência mesmo disse, faltam 90 dias. Aí vem agora o deputado Panzeri e diz, não, mas nós vamos ter que concluir, porque as oitivas que nós já estamos entrando no recesso. Se nós não aprovarmos na reunião administrativa alguns nomes, acho que podem ser submetidos, e acho que acordo é acordo, o que nós já tínhamos feito, algumas convocações que são cruciais para não pairar nenhum tipo de suspeita ou de seletividade nessas apurações. É só o que eu queria dizer e falar, Vossa Excelência. Muito obrigado. Presidente, pela ordem aqui só contrapondo o que disse o deputado Júlio Delgado, eu não falo em nome aqui dos outros partidos, mas em nome do PRB e Bloco, eu posso dizer que nós não temos aqui o objetivo de focar essa investigação unicamente no PT. Meus requerimentos provam isso. Então, se o deputado Júlio Delgado acha que algum partido, algum parlamentar tem esse intuito, que ele não cite pelo menos o PRB e Bloco, porque essa não é a nossa intenção e o nosso trabalho demonstra isso aqui nessa CPI. Eu agradeço o deputado Aloysio Mendes. Vamos seguir com nossa... Deputado Celso Caetano. Eu fui citado. Excelência, tem a palavra. Eu queria dizer ao Júlio Delgado, querido deputado, que eu também não estou aqui caçando o PT. Primeiro, eu não estou aqui para fazer essa CPI. É meu primeiro mandato, estou há 4 meses como deputado federal e estou trabalhando nessa CPI, aprendendo muito e trabalhando numa estratégia que eu tenho deixado claro aqui o tempo todo, que eu acho que a CPI tem que apontar um conjunto de caminhos
do ponto de vista de mudar a legislação para evitar que isso que aconteceu na Petrobras, que é um absurdo, que não tenho dúvida que foi uma ladroeira gigantesca, que mude. Tanto que nos meus requerimentos eu estou convocando aqui pessoal da FUP, dos fundos de pensão, porque eu acho que nós temos que conversar também com esse pessoal. Eu estive com alguns deles semana passada batendo papo pessoalmente sobre o quanto a política da Sete Brasil tem prejudicado Petros e outros fundos de pensão. Nós temos que conversar sobre isso, porque isso tem a ver com o futuro da previdência desse conjunto de servidores que merece ser defendidos. Então, o nosso trabalho aqui é para que a CPI conclua um relatório consistente no sentido de apresentar soluções, que é nosso trabalho, de mudar a legislação daquilo que for fundamental para que não ocorra de novo o que aconteceu na Petrobras. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos seguir para a nossa oitiva. Registro, senhor João Carlos de Medeiros Ferraz, que Vossa Senhoria prestará seu depoimento na qualidade de testemunha. Nesse sentido, recaindo sobre a testemunha intimada, a depor do dever de dizer a verdade, exorto Vossa Senhoria a prestar o compromisso de fazê-lo,